Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, antes de seguir para a obra, peço que vocês batam uma meta, que para esse vídeo é de 300 views e 30 likes. Não só para me estar trazendo a parte 4 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, conteúdo e a mim, ok? E caso essa obra bata as metas do novo sistema secundário misterioso de continuações, ela terá continuação. E dito isso, então bora junto para essa obra. Acima, o céu era uma nuvem negra e sombria. Abaixo do céu cinza, havia montanhas rochosas cinzentas ondulantes. A única coisa que não era cinza era a luz que emanava do abismo, o lugar que deveria ser o mais escuro. Essa luz atraía um pequeno coelho para se aproximar. A luz azul deslumbrante atravessou os grandes troncos das árvores. Parecia que uma equipe de filmagem havia instalado luzes para filmar uma cena noturna, mas não era isso. A luz foi emitida por um salgueiro grávido. Quem sabe com que tipo de espécie o salgueiro estava flertando, mas seu bebê era redondo e rosa. O parto deve ter sido desencadeado pela discriminação da árvore. Assim como foi dito, ele deu à luz. O bebê do salgueiro abriu os olhos. Assim que nasceu, seus olhos ficaram tão brilhantes quanto os faróis de um carro, iluminando a área. Ele tossiu e rugiu com raiva, pensando que tinha morrido injustamente. Ele está fazendo muito? Ele nem tem nariz ou boca, mas está fingindo estar morto e tossindo. Depois de tossir, ele começou a gritar alto. Onde estou? Quem é esse? Que tipo de lugar fantasmagórico é esse? Desde quando era apenas uma semente até se tornar uma mãe solteira, o salgueiro estava nesta floresta. Como seu bebê poderia não conhecer este lugar? Se ele estava se perguntando, então só poderia ser algum personagem principal que havia transmigrado e renascido. Mas renascer como um salgueiro? Olhando ao redor, era tudo uma floresta escura e profunda. Não havia uma única pessoa em lugar nenhum. Então, ele olhou para cima e viu 2 tentáculos verdes balançando. Descobrindo que as 2 mãos que ele havia levantado haviam se transformado em 2 tentáculos verdes, ele gritou terrivelmente. Se não gritasse, então definitivamente haveria problemas psicológicos. Poderia até desmaiar. Isso deve ser um sonho. Tenho trabalhado muito ultimamente, então estou tendo essas alucinações. Tenho que fechar meus olhos, e então quando eu acordar, tudo estará bem. Ele se tranquilizou, então fechou os olhos para dormir. Não estava nada bem. Dormindo mais algumas vezes, ainda era árvore. Entrou em pânico pela segunda vez. O que diabos está acontecendo? Ele se lembrou de que estava bebendo água naquele momento e morreu engasgado. Meu Deus! É tão difícil, mas eu ainda consegui. Eu realmente sou um personagem principal que morre mais estupidamente do que pessoas normais. Ele reclamava incessantemente. Por que eu tive que transmigrar para uma árvore? Por que eu não poderia ter sido um cara bonito com abdômen definido? Como uma árvore pode flertar com garotas? Não vou mais conseguir levantar pesos com as mãos. Morrendo estupidamente. Você já me deixou transmigrar, mas continua sendo tão exigente. Mais uma palavra e eu vou te chutar de volta para o submundo. Você acredita em mim? Depois de reclamar por um tempo, ele começou a se preocupar. Será que eu tenho que ser uma árvore pelo resto da minha vida? Não fique triste ainda, irmão. Você não é uma árvore. Você é uma árvore falante. Você não só pode falar, mas também pode ver. Que tipo de árvore tem olhos? Desde o momento em que transmigrou, ela estava vendo a paisagem aqui claramente, graças aos seus 2 olhos. Ela sabia que estava sob o abismo, presa entre 2 montanhas que tinham centenas de metros de altura. Uma árvore também pode ver. Ela nunca tinha pensado nisso. Mas além dos olhos e do cérebro, ela não tinha mais nada que pertencesse a um humano. O ovo redondo não tinha nariz, então não conseguia sentir cheiro de nada. Ele só conseguia sentir. Ele sentia seus arredores com 50 videiras do salgueiro. No entanto, ele só conseguia usar uma agora. Ele esticou a única videira que conseguia controlar em direção ao céu, tentando usá-la para controlar as outras videiras, mas não funcionou. As 49 videiras restantes eram completamente inúteis. Ah, droga! É como sentar e digitar em um computador por 24 horas para fazer algo para seus amados amigos verem, e então eles nem sequer dão like. Minhas mãos e pés estão dormentes, e eu não consigo controlá-los. Mesmo que ele fosse redondo e não tivesse orelhas, nariz ou boca, era só que seu nariz era inútil. Ele ainda podia falar, e ainda podia ouvir os sons das feras discutindo. Se eles parassem de discutir e se virassem para mordê-lo, então ele não teria pernas para correr. O pior era se houvesse um pica-pau que estivesse com coceira e arranhasse seu corpo. Então, ele só poderia dizer machucado. Ah, tem até um avião no céu. Então, ainda é nos tempos modernos. Talvez eu esteja em outro mundo com a mesma civilização do meu mundo original. Estava tudo bem quando estava em paz, mas engasgou com água e morreu. Então, ele se transformou em uma pequena árvore no fundo da sociedade. Ele já estava se sentindo irritado até a morte, mas 2 abelhas loucas continuaram circulando ao redor, fazendo seus olhos coçarem. Elas viram alguma flor em seu corpo? Se não viram, então por que estavam circulando ao redor?
Se ele as esbofeteasse, então elas diriam que ele estava brincando. Dizendo que estava fazendo isso, ele fez. Ele controlou a videira, simultaneamente ordenando que as abelhas se calassem. Com um golpe, ele despedaçou as duas irmãs abelhas. Não, 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 não. É bem formidável. Usá-lo também é bom. Agora, o sistema apareceu para anunciar que a morte das duas irmãs abelhas trouxe 0,1 pontos de evolução para cada uma. Através do sistema, ele aprendeu que o nome do personagem principal era Yuziyu. Traduzindo um pouco para o inglês, provavelmente seria Viagem da Morte Estúpida. Então, por enquanto, seria chamado de Irmão Morte Estúpida. O Irmão Morte Estúpida que havia transmigrado era atualmente um salgueiro mutante. Sua vida útil era de 0,12 anos. Sua única habilidade era Videira Mutante. Além disso, o sistema lhe disse duas maneiras de ganhar pontos de evolução. Primeiro, por meio da fotossíntese, ele receberia 0,1 ponto por dia. Segundo, por meio da venda de caixões para outros, cada nome receberia pontos calculados dependendo da quantidade de madeira usada. O nome Yuziyu ainda era mantido. O sistema perguntou se ele queria usar pontos de evolução. O irmão estúpido da morte coçou a cabeça, ponderando, mas ele nem sabia se tinha um queixo para coçar. O sistema disse a ele que ele poderia usar 0,1 pontos para melhorar a videira. Finalmente, havia uma maneira de controlar as videiras inúteis. Mas ganhar pontos de evolução não era nada fácil. A fotossíntese era um pouco demorada. As abelhas não voavam todos os dias. O ambiente era escuro e cheio de perigos. Ele deveria se sentir sortudo por não ter crescido em um parque. Se ele cresceu lá, então ele pode ter sido desenterrado por pessoas para ser pesquisado. Primeiro, vou usar 0,2 pontos agora mesmo para melhorar a habilidade. O número de videiras que poderiam ser usadas aumentou para 3. Yuziyu estava animado, gritando. Qual era a diferença de um alto-falante? Anunciar que ele não tinha medo de ninguém. O primeiro cliente para quem ele vendeu um caixão depois de subir de nível foi o ninho de abelhas próximo. Ele balançou a videira, mirando direto no ninho de abelhas. Um ninho de abelhas daquele tamanho deve ter centenas de abelhas. Abrindo uma loja de caixões, e já era tão popular. Foi realmente uma colheita abundante. Meio mês se passou. Sem amigos ou companheiros, ele moveu as videiras diligentemente. Se algum nome chegasse perto, ele quebraria seus pescoços para ganhar pontos de evolução. Ele estava reclamando. Embora fosse um pouco solitário, em troca, ele tinha 50 videiras flexíveis. Pegando aquela pedra para testar sua força, vamos ver como vai ser. Primeiro, ele torceu as videiras em uma broca com uma ponta afiada. Então, ele usou a velocidade de um altar para cutucar em direção à pedra. A pedra estava determinada a não se esquivar. Poeira voou para todo lado. A broca parou, ainda sem perfurar a pedra. Embora não tivesse perfurado a rocha, para uma árvore, o poder do golpe agora era o suficiente para criar prestígio. Qualquer cão que circulasse dentro do alcance ficaria chocado até ficar viciado. Ele estava enraizado neste abismo há um mês. Comer terra o fez crescer um pouco mais alto. Embora ainda fosse baixo, ele era definitivamente a árvore mais poderosa desta floresta. As raízes estavam comendo terra todos os dias. Antes, ele tinha medo de ser bicado por um pica-pau. Agora, ele se tornou o Senhor Supremo da Floresta, mastigando as cabeças de outros nomes para sobreviver. Além disso, sua expectativa de vida estava aumentando constantemente. Se ele não tivesse nenhuma doença, ele poderia viver 20 anos inteiros. Junto com os pontos de evolução que estavam se desenvolvendo rapidamente, um dia ele se tornaria a árvore do mundo, alcançando o céu. Yuziyu, dentro do salgueiro, cantava alegremente. Tornar-se uma árvore que não precisava comer ou beber, não precisava ir à escola para matemática, física e química, e não precisava ir à empresa para ouvir o chefe repreendendo, era bom demais. Só de pensar nisso ele ficava feliz. Exceto pelo fato de que ele não podia ir a lugar nenhum, não podia falar com ninguém, não podia navegar no Facebook e não podia assistir avaliações, estava tudo bem. Enquanto ele cantava alegremente, o som de pássaros cantando, exigindo comida, foi transmitido para sua cabeça. Um ninho de 8 filhotes de pássaros estava abrindo suas bocas, expressando seus sentimentos. Yuziyu, por causa dos pontos de evolução, qualquer nome que brinque comigo será morto. Porque há um ninho de filhotes de pássaros na minha cabeça. Acontece que alguns dias atrás, ele havia planejado as árvores para bloquear a luz do sol acima. O ninho de pássaro caiu acidentalmente de outra árvore, pousando bem na cabeça desses pequenos nomes. Eles não só eram barulhentos, mas também cagaram na cabeça dele. Yuziyu, esses pássaros aproveitadores devem ser falcões. Eles são inúteis agora, mas quando crescerem, se tornarão um grupo de pássaros legais, com 50 centímetros de altura e envergadura de 1 metro. Eles não só crescerão grandes e lindos, mas também terão uma velocidade de voo extremamente assustadora, superando até leopardos. Não sei se eles superarão o Flash. Em geral, é muito difícil capturar esses pássaros quando eles crescem. O mundo em que Yuziyu chegou depois de morrer era cheio de instabilidade. Se houvesse salgueiros mutantes, então também poderia haver figueiras de bengala e goiabeiras mutantes. Não apenas árvores, mas animais também podiam sofrer mutação.
Em suma, era um mundo perigoso cheio de coisas mutantes, completamente diferente da Terra. O salgueiro em que Yu Ziyu havia entrado completamente não tinha habilidade de lutar no ar. Se ele mantivesse esses nomes mal educados e os treinasse para funcionar, então Yu Ziyu não seria diferente de um tigre com asas. Ele havia sido transmigrado por um mês. Além de ter mais 50 mãos, ele ainda não tinha feito nenhum progresso. Ele atualmente não sabia o que fazer a seguir. De qualquer forma, neste mundo perigoso, seu primeiro objetivo ainda era sobreviver. Deixe-me levá-lo para visitar este mundo um pouco. À direita, havia uma matilha de lobos da tempestade sedentos de sangue. À esquerda, havia um grupo de formigas voadoras gigantes. Havia muitas formigas. Na frente, havia uma rainha-aranha que era maior que uma montanha. Com esse tamanho, o mundo do salgueiro definitivamente não tinha nenhum Homem-Aranha. Basicamente, como essa aranha não morde, ela engolia pessoas inteiras. Atrás dela estava um esquilo. Ah, é Spear. A câmera está filmando bobagens. Puxe a câmera um pouco para fora, e você verá 2 dedos pretos apontando para o pequeno esquilo. Apertar o esquilo até a morte? Não é isso. Dos 2 dedos, agora era uma mão grande, puxando a árvore inteira para cima. O dono da mão era um macaco grande. Ele estava colocando a árvore inteira na boca. A pobre árvore! Deste lado, havia algumas árvores que eram ainda mais lamentáveis, porque tinham sido cortadas ao meio ou em 3 partes. As árvores estavam caídas ao longo de ambos os lados de uma longa vala. Ele não tinha certeza se era uma vala. Em geral, uma longa seção do solo tinha sido rebaixada. O que era mais assustador do que uma cobra era uma cobra com uma cauda que era uma lâmina afiada. Bônus, havia outra lâmina em sua cabeça. A vala agora era o rastro que ele havia deixado. Este bebê estava um pouco gordo, indo e fazendo o chão recuar. O animal mais fraco que poderia ser encontrado depois do esquilo era um coelho branco, pulando no muco da criação da cobra. Aqueles que eram fracos não deveriam vagar por aí. O coelho pulou sobre a raiz da árvore, então pulou na videira de Yu Ziyu. Sua vida havia acabado aqui. Yu Ziyu recebeu 0,5 pontos de evolução por matar o coelho. Ultimamente, estava muito difícil caçar animais selvagens. Isso era natural. Os animais tinham um instinto muito sensível de sobrevivência. A área ao redor do salgueiro provavelmente estava marcada há muito tempo como uma área perigosa para eles. Só que esse coelho provavelmente tinha vindo de outro lugar para viajar, então ele não sabia. O ovo dele estava sendo usado por Yu Ziyu, trazendo para a frente dos pássaros. Ele finalmente encontrou comida para os pequenos nomes. Eles estavam chorando porque estavam com fome. Em seguida, ele deveria despedaçá-la e enfiá-la na boca de cada um. Eles ainda eram pequenos. Yu Ziyu jogou o coelho direto no ninho de pássaros. Os pássaros atacaram, devorando a presa. Sangue e carne respingaram por toda parte. Spear. Eram filhotes de pássaros. Como eles estavam comendo assim? Nem pássaros adultos comiam assim. Yu Ziyu olhou para cima. Vê-los comendo era nojento. O problema era que os pássaros não comiam daquele jeito. Não era que eles não estivessem comendo de forma fofa. O sistema anunciou que o processo de fotossíntese estava completo, recebendo 0,1 pontos de evolução. Atualmente, ele finalmente tinha 1 ponto. Ele já havia melhorado todas as videiras. Agora, seria melhorar as raízes. Depois disso, seria o tronco da árvore. O sistema exibia o número de videiras evoluídas, 50-50. As raízes estavam sendo evoluídas. O tronco da árvore só precisava de uma atualização, mas ele ainda não havia atualizado. Yu Ziyu não esperava que a evolução das raízes também precisasse usar pontos de evolução. Era engracado. O que havia que não precisava usar dinheiro? As raízes devem ter uma habilidade importante, então elas precisavam de pontos de evolução para atualizar. Yu Ziyu começou a fantasiar sobre uma cena futura onde ele poderia arrancar suas raízes e correr por aí. Só de pensar nisso ele ficou feliz. Ele usou um ponto de evolução para melhorar a primeira raiz. A raiz que foi escolhida começou a reagir. O primeiro sentimento foi dor. Doeu pra caramba. Yu Ziyu gritou alto. Lágrimas e ranho estavam fluindo. Ele também tinha um nariz, mas não conseguia sentir cheiro de nada. Ele só conseguia deixar seu ranho escorrer. Yu Ziyu ergueu dolorosamente todas as videiras para o céu. Abaixo, as raízes estavam se agitando, surgindo do chão. Ele não sabia o que diabos estava acontecendo. Ele só sabia que a dor atual era ainda pior do que a do parto. Ele lutou, fazendo os pássaros entrarem em pânico e se revoltarem. A dor finalmente parou. O chão se abriu. Why use Yu forgave up assignment? A sensação agora era como ter uma furadeira elétrica pressionada em seu corpo. Só de pensar nisso ele já suava. Acostume-se. Você ainda tem mais 8 raízes. Apenas aproveite-as uma por uma. Ele usou sua força para arrancar a raiz que tinha acabado de ser melhorada do chão. Não foi um desperdício suportar a dor. A raiz era grande e longa, e também flexível. Gastar 1 ponto era bem razoável. As videiras e raízes estavam todas operando racionalmente. Yu Ziyu se perguntou se o tronco da árvore também poderia fazer isso.
Pensando bem, ele conseguiu. Vamos tentar. Ele ficou tenso, planejando arrancar o tronco da árvore do chão. Responder a esse ato estúpido foi uma dor lancinante. Ele estava gritando. O tronco da árvore parecia querer quebrar. Doeu pra caramba. Doeu ainda mais do que agora. Quando mover as raízes doeu mais do que o parto. Então deve doer como a sensação de quando os irmãos levam um chute nas bolas. Então esqueça o que aconteceu agora. Resumindo, ele ainda não conseguia se mover. Ele precisava evoluir todas as 8 raízes restantes e o tronco da árvore antes de saber se tinha habilidade de se mover ou não. O tronco da árvore, abraçando seu rosto redondo, era como um coração. Ele tinha que protegê-lo cuidadosamente. Não era nada muito difícil para ele. Yu podia se transformar em uma fortaleza sólida. Primeiro, ele escondeu essa raiz para fazê-la parecer uma raiz normal. O problema difícil agora era onde conseguir os pontos para melhorar todas as raízes e seu tronco. Ele tinha usado todos os pontos acumulados para a primeira raiz. Ele tinha que ganhar pontos novamente desde o começo. De repente, um som veio dos arbustos próximos. Ele entrou em modo de batalha, levantando 2 videiras na frente dele, como um nome levantando 2 mãos para se defender quando em perigo, pronto para enfrentar qualquer nome que saísse dos arbustos. Esperando por um longo tempo, nenhum nome saiu. Yu abriu os arbustos, descobrindo um filhote de raposa que estava gravemente ferido. Ele não sabia se estava morto ainda. Ele pensou que alguém estava atacando, mas de repente havia uma raposa deitada aqui, o que o deixou um pouco surpreso. Pegando a videira para sondar a raposa, ele se assustou com seu gemido. Então, ela ainda não estava morta. Ele coçou a cabeça, pensando. O ferimento estava preto, então deve ter sido envenenado. Matar a raposa lhe daria mais pontos de evolução. Mas ela estava tão gravemente ferida. O sistema não aceitava matar animais feridos. Matar animais que estão prestes a morrer não lhe dá pontos. Enquanto ele não sabia o que fazer, o sistema anunciou que a seiva na videira poderia curar feridas e até mesmo remover toxinas e parar sangramentos. Mas depois de usá-la, aquela videira voltaria a um estado inútil. Por que você não disse isso antes? Agora estava bom. Yu levantou a videira, olhando para ela, pensando, vamos fazer assim. Use a videira para salvar a raposa. Quando estiver saudável novamente, eu mesmo a matarei. Dessa forma, terei pontos. Com pontos, atualizarei a videira novamente. E o cadáver será para os pássaros comerem. Oh meu Deus! Você é muito mau. Se eu não sou mau, quem será? Se você não ama, por favor, não dê esperança. Mas considerando os benefícios, a maneira que ele tinha pensado era uma maneira extremamente ótima. Yu deixou a pequena videira pingar seiva na raposa. O sistema identificou uma criatura envenenada, prosseguindo para desintoxicar e curar a criatura. Yu ficou encantado, sentindo como se tivesse acabado de se tornar o personagem principal de um drama médico. A raposa estava melhorando. O número de videiras era -1. Olhando de perto, esta raposa não era uma raposa comum. Mas ele também não ficou surpreso. Neste mundo, o que havia de normal? Tudo bem, Dr. Egg. O próximo é o papel do caçador. Ele mirou várias vinhas na raposa ao mesmo tempo, pretendendo mandá-la embora imediatamente. Mas a raposa inocente, tendo acabado de ser salva, olhou para ele com seus olhos de rubi. Se soubesse que o nome que a tinha acabado de salvar pretendia matá-la, teria fugido. Mas não sabia. Chegou ainda mais perto, abanando o rabo, esfregando-se contra o salgueiro. Ao redor dele ainda havia as videiras que apontavam para ele. Yu foi pego de surpresa, gritando, não seja amigável comigo. Não pense que agir de forma fofa vai lhe poupar. Pontos são importantes. A raposa continuou a esfregar-se contra seu corpo com um olhar de alegria. Ele amoleceu seu coração, seus olhos suavizando. Então, seu rosto ficou vermelho. Eu também gosto. Yu usou a videira para levantar a raposa. Que diabos? O que há com essa ventosa-terapia? Eu tenho que acariciá-la. Pode ser que ele não tenha tido contato com nada que lhe trouxesse uma sensação de proximidade por muito tempo. De repente, ele se tornou uma árvore solitária. Agora que ele tinha uma companhia, ele estava muito feliz. Os pássaros loucos em sua cabeça não contavam. Eles só sabiam gritar por comida e depois fazer cocô em seu rosto. Levantando, ele olhou para o bebê. Que olhos de rubi e pelo macio. É muito fofo. Enquanto ele a admirava, a raposa brilhou de repente. Yu gritou, quem está piscando a luz? Tão estúpido. Ele apertou um olho para olhar. O sistema anunciou que a raposa havia evoluído graças à seiva da videira. Este sistema só era bom em dar informações lentamente. O que era a evolução? Era assim. A pequena raposa agora tinha colocado um pelo de fogo. Sua aparência também havia mudado um pouco. Não era tão fofo quanto antes. De acordo com as informações que o sistema deu, essa raposa era uma raposa vermelha. Que diabos? Uma raposa vermelha? A raposa vermelha tinha alcançado o nível 4. Sua habilidade especial era Olhos Encantados.
Evoluir animais de estimação não é diferente de ser um treinador Pokémon. Yu Ziyu estava extremamente animado. Ele estava ocupado admirando a aparência de seu bebê depois que ele evoluiu, então ele só agora percebeu a informação que o sistema tinha dado. Nível. Classificação? O que é isso? Eu não tinha prestado atenção nisso antes. Abrindo o painel de status para ver. Embora ele não entendesse como o sistema avaliava os níveis, o próprio Salgueiro estava atualmente no nível A, estágio 9. Ele estava atualmente 5 níveis mais alto que a Raposa Vermelha. Eu não esperava que a Seiva na videira também tivesse a habilidade de fazer as feras evoluírem. Quanto mais alto o estágio, mais clara a habilidade se torna. Para simplificar, a Seiva do Salgueiro poderia espalhar mutação, assim como uma doença contagiosa. Mas em vez de fazer as criaturas infectadas morrerem, elas fez se tornarem mais profissionais e VIP. Mais importante, graças a esse nível, ele podia ver claramente a distância em força entre ele e seus inimigos. No futuro, ele poderia gradualmente subir mais e mais alto. Finalmente, ele sentiu que sua vida como uma árvore tinha se tornado como a daqueles outros personagens principais do Isekai. O que você está dizendo? Vejo que os personagens principais das histórias de outras pessoas são todos atropelados por caminhões. O que há com alguém se engasgando com água como você? A spear. Por que você está correndo para cá? É um humano caçando pele? O ferimento agora parecia ter sido causado por uma flecha. Então, quem puxou a flecha? Lembrando, ele ainda não tinha conhecido nenhum humano desde que transmigrou. Quem brincaria com alguém que transmigrou sob o abismo? Pensar nisso deixou desconfortável. E se ele conhecesse lenhadores? Então, ele teria que matá-los imediatamente. Se não, antes que ele fosse forte o suficiente, ele apenas fingiria ser uma árvore gentil. Essa é a maneira certa de pensar. Se você disser a alguém que é uma árvore falante, mais cedo ou mais tarde você acabará em um museu. De repente, houve um som vindo de longe. 2 meninas olharam para o Salgueiro e gritaram, pai. Yu Ziyu prendeu a respiração e apertou o tronco da árvore. As 2 meninas continuaram, viemos visitá-lo, pai. Que diabos? Yu Ziyu gritou em sua cabeça, quando foi que eu tive uma esposa, muito menos filhos? Não pense que sou bonito e tente me forçar a entrar na sua família. O assunto foi imediatamente esclarecido quando as 2 meninas acenderam 3 incensos na base do Salgueiro. A fruta de antes era uma oferenda. Elas juntaram as mãos e rezaram. Foi uma grande coincidência que, em vez de enterrar a cabeça, elas trouxeram o pai para o pé do Salgueiro. Yu Ziyu sentiu que algo estava errado. As 2 meninas juntaram as mãos e rezaram por um longo tempo. Depois disso, a irmã mais nova pegou uma maçã da pilha de oferendas. Vamos, pessoal, comam. Use them. Depois de comer, a irmã mais nova puxou a irmã mais velha e a convidou para tomar banho. Esses 2 nomes pequenos são loucos. Por que tomar banho em casa? Por que descer a um abismo tão perigoso para se banhar? Ouvindo sobre garotas indo tomar banho, Yu Ziyu colocou a cabeça para fora. De qualquer forma, eu sou um homem. Mesmo que eu seja uma árvore, ainda sou um homem. Como eu poderia perder uma oportunidade tão rara? Antes de qualquer coisa, a irmã mais nova já tinha tirado as roupas e pulado na água. A irmã mais velha ainda estava hesitante em descer, mas depois disso, ela lentamente tirou as roupas e se encharcou na água. A água estava fria, mas a cena estava muito quente. Estou lhe dizendo, eu não gosto de cenas como essa. Juro. Todo mundo vê o cenário lindo, exceto o personagem principal. Enquanto as 2 irmãs brincavam, o tronco do Salgueiro tremeu violentamente. Que diabos? Yu Ziyu estava furioso, rangendo os dentes. Quem diabos plantou essas árvores na frente do meu pai? Não é uma garota, mas 2 garotas, e o personagem principal não tem permissão para ver nenhuma delas. Espera um minuto. Lindas moças, esperem por mim. Vou mudar de posição. Seu pervertido. Yu Ziyu foi estimulado pelo desejo de assistir as belas garotas se banhando, e ele exerceu toda sua força para mover o Salgueiro. A recompensa para ele foi uma dor contorcida que o fez gritar como se estivesse sendo torturado. Depois de gritar, ele começou a chorar, não por causa da dor física, mas porque não conseguia assistir as garotas se banhando. A noite caiu. Red Fox dormia profundamente em uma laje de pedra. Yu Ziyu também fechou firmemente a boca da árvore. Finalmente, as 2 garotas rústicas foram embora. Ele apertou os olhos e pensou consigo mesmo, não volte aqui de novo. É um desperdício de esforço se esconder e um desperdício de esforço chorar porque não consigo ver a terra das fadas. Claro, ele não queria que as garotas voltassem de novo. Então, a irmã mais velha de repente exclamou, oh, meu Deus! Acho que esqueci de algo. Ela colocou uma cara gentil e disse suavemente, nós voltaremos para visitá-lo, pai. O rosto de Yu Ziyu ficou vermelho. Me chamando de pai? Se você gosta que as pessoas o chamem de pai, então não tenha nenhuma intenção de vê-lo se banhando. Era possível que fosse a vontade do céu que ele não pudesse vê-lo se banhando agora. Uma semana se passou. O Pacífico Yamping Canyon começou a mostrar sinais de se tornar menos pacífico. Uma águia gritava alto no céu. Estava em uma batalha. Seu oponente eram 8 pássaros falcão no estágio 3. Todos os 8 estavam mergulhando rapidamente como balas.
Eles estavam mergulhando direto na grande águia. A águia não retraiu suas asas para proteger sua cabeça e abdômen. Depois que o ataque dos pássaros-falcão terminou, ela colocou a cabeça para fora. Olhando para ela, você sabia que era um elemento perigoso. Esta águia mutante tinha apenas 2 anos de idade, mas já possuía habilidades de combate aterrorizantes. O primeiro foi seu grito estridente. A águia encarou o bando de pássaros-falcão e gritou alto, mas as ondas sonoras que eram constantemente emitidas de seu bico fizeram o bando de pássaros-falcão cambalear. De trás da águia, Red Fox voou para resgatar o bando de pássaros-falcão com uma mordida na asa. Red Fox ainda estava no estágio 4, como na primeira vez que evoluiu. Após a mordida, a águia ficou levemente chocada. Depois disso, ele usou seu grande pé cheio de ganchos afiados para agarrar a raposa vermelha. Um pé conseguiu agarrar a raposa vermelha completamente, e apertou com força, quebrando os ossos da raposa vermelha. Depois de agarrá-la, jogou-a no chão. A força do arremesso foi extremamente forte. O som que foi emitido foi como uma explosão. A fumaça e a poeira se dissiparam. Deitado sob as garras da águia estava a raposa vermelha, boquiaberta com a cabeça ensanguentada. A águia triunfante se preparou para despedaçar a raposa vermelha, mas descobriu o perigo se aproximando e atraiu sua atenção. O que atraiu sua atenção foi um salgueiro grávido emitindo uma luz estranha. Ele rugiu ameaçadoramente. Antes que pudesse fechar a boca, foi cutucado no rosto pelo salgueiro. Penas e folhas caíram por toda parte. A águia morreu imediatamente após apenas um golpe. Esta águia definitivamente não era uma águia comum. Era um nome mutante no estágio 7. O salgueiro que o personagem principal havia entrado estava apenas no estágio 9. O sistema adicionou 70 pontos após matar a águia. Yu, depois de dar ao bando de pássaros falcões seiva da videira, os pássaros eram menos prejudiciais. Eles cresceram muito mais. Red Fox, depois de ser resgatado, também se agarrou a ele. Então, ele tinha um bando de animais de estimação extremamente úteis. A águia que ele tinha acabado de matar estava de olho no ovo do salgueiro por uma semana. Ela finalmente o derrubou hoje. Yu ponderou que deveria esconder sua presença para evitar atrair mais monstros para causar problemas. A águia hoje estava apenas no estágio 7, e já era muito difícil. Se fossem nomes em um estágio mais alto, o personagem principal definitivamente morreria. Ele precisava se tornar mais forte. Este Canyon não tinha falta de nomes que eram mais fortes que o salgueiro. Ele definitivamente tinha que ter cuidado. Não apenas o salgueiro, mas o bando de animais de estimação também precisavam se tornar mais fortes. Se ele os deixasse sair para morder as pessoas no futuro, ele não teria medo de que eles fossem mordidos de volta. Os pássaros haviam alcançado o estágio 3. O lobo de estimação havia alcançado o estágio 4. Eles eram úteis agora. Ele não sabia o quão poderosos eles seriam depois de evoluir no futuro. Vocês, bebês, se saíram muito bem hoje. Abram suas bocas. Vou dar a vocês um delicioso leite químico. Depois de comer, você não só ficará satisfeito, mas também poderá subir de nível, então todo bebê quer. Mas nem todo lugar vende leite químico. Muitos bebês são viciados, então eles têm que roubar de outras pessoas, assim como neste caso. Enquanto ele alimentava os bichinhos, um grupo de gnomes desceu do céu rapidamente. Ele não conseguia vê-los claramente. Ele só viu um raio de luz amarela piscando, mirando direto no salgueiro. Tenha cuidado. Why use I Gritu? O ataque agora havia bombardeado uma área inteira da floresta. O poder aterrorizante fez a fumaça e a poeira voarem mais alto que a parede do cânion. A fumaça e a poeira começaram a se dissipar, revelando o ovo com 2 olhos brilhantes. Embora ele tenha usado rapidamente as raízes das árvores para apoiá-lo, metade da folhagem de Yu havia sido cortada. O corte foi limpo. Até as grandes raízes das árvores foram quebradas, muito menos a folhagem do salgueiro. Da última vez, só tentar mover o tronco tinha sido doloroso. Quão doloroso seria perder um galho inteiro? O sistema relatava continuamente os danos. Os bebês que vieram para obter leite do salgueiro hoje não incluíam apenas o bebê águia, mas também a cobra cabeça de machado, que era extremamente grande. Na cabeça da cobra cabeça de machado havia uma lâmina. Sua cauda estava enrolada firmemente em volta do galho de salgueiro que tinha acabado de ser cortado. Ele levantou a cauda que segurava o galho de salgueiro, revelando uma lâmina afiada na ponta da cauda. Então, ele estava usando essa lâmina para cortar o topo do galho de salgueiro, roubando abertamente a fonte do leite químico. O problema era como Yu não notou uma cobra tão grande se esgueirando por aí? Foi porque ele estava vencendo a águia agora mesmo e foi negligente, ou foi porque essa cobra sabia como esconder sua presença? Era extremamente natural para cobras espreitarem e então de repente pularem para morder suas presas. Era o instinto das cobras. Ele só não esperava que mesmo uma grande cobra com cabeça de machado como essa também pudesse se esgueirar por aí. Yu estava extremamente tenso. Ele pediu ao sistema para abrir as informações sobre a cobra. O sistema disse a ele que a cobra cabeça de machado na frente dele não era comum. Ela havia atingido o estágio 9 com a habilidade inata de se esconder completamente.
Além dessa maldita habilidade inata, ela também tinha uma mandíbula que podia morder aço e uma lâmina que podia cortar tudo de forma limpa. Esta cobra cabeça de machado não era diferente de um lenhador. O salgueiro estava completamente seguro. Era uma pena que ele não pudesse assistir as meninas se banharem, muito menos fugir. Além de lutar diretamente, a única saída era morrer estupidamente. E o Ziyu, de frente para a cobra, estava extremamente tenso. A raposa vermelha estava ainda mais tensa. Ela abriu a boca e xingou a cobra. Lembre-se de que esta raposa vermelha bebê, chamada Red Little, estava apenas no estágio 4. De acordo com o programa Animal World, os animais selvagens sabiam como sentir o cheiro do perigo e fugir a tempo. Este pequeno vermelho não estava correndo. Pequeno vermelho olhou e rosnou, lembrando que já havia sido mordido por esta cobra cabeça de machado antes. Felizmente, Ziyu lhe dera seiva para salvá-lo. Ele voou para o salgueiro, querendo adicionar outra mordida para satisfazer seu vício. Ziyu ordenou que o bando de animais de estimação recuasse. A cobra lançou sua cabeça com a lâmina diretamente no salgueiro, lançando cada golpe com qualidade. Fumaça e poeira voavam para todo lado. Depois daquela cabeçada, a cobra teve uma sensação estranha. Não parecia ter cortado nada. Como ela poderia ter cortado a árvore? Quem a deixaria cortar? Ziyu usou um ponto de evolução para desbloquear outra raiz. Ele usou 2 raízes para bloquear a lâmina de Ashead Snake, mas não foi fácil, porque Ashead Snake era extremamente resistente. A lâmina estava perto de seu rosto. Ele mal conseguia bloqueá-la. Sua cobra com cara de chata. Eu também estou no estágio 9. Como ousa se exibir na minha frente? É que você é maior que eu. Se você fosse tão baixo quanto eu te daria um tapa até a morte. Agora que não sou tão alto, vou subir em uma cadeira e te dar um tapa. A cobra cabeça de machado, ouvindo a bronca, ficou furiosa. Ela balançou o rabo, planejando cortar a boca de Ziyu para fazê-lo parar de ser tão rude. Ziyu desbloqueou outra raiz, tornando-a 3. Ele usou as raízes para enrolar em torno da cobra cabeça de machado. Não pense que eu não sou uma cobra, então não sei como enrolar. Eu sou um polvo em terra. O salgueiro, Ziyu, usou toda sua força para destravar todas as raízes da árvore. Definitivamente doeu muito, mas era melhor do que morrer como um cachorro. Se ele fosse forçado, ele pularia o muro. Se a árvore fosse forçada, ela arrancaria suas raízes. Ao redor do salgueiro, o chão se abriu. Ele gritou: todas as 9 raízes, saiam do chão. Morra, sua cobra cabeça de machado. Vou usar essas raízes para cutucar você. Ziyu concentrou sua força nas raízes e rugiu: saia do meu território. Assim que ele terminou de falar, as raízes da árvore perfuraram direto o corpo da cobra. Ela abriu a boca e gritou, então cuspiu sangue. Ziyu olhou para cima, chocado. Que diabos? Ainda não perfurou a pele da cobra. Isso é verdade ou um sonho? Ashead Snake corta o salgueiro como se estivesse cortando vegetais, mas o salgueiro, usando toda a sua força, só fez com que ele perdesse um pedaço de pele. Ambos estão no estágio 9, mas o céu ama um e odeia o outro. Desde o momento em que o personagem principal engasgou com água. Embora não tenha perfurado, Ashead Snake também sentiu a dor. Sua boca estava cheia de sangue. Ele olhou fixamente para o salgueiro. É assustador, mas não posso deixar que saiba que tenho medo dele. Se um golpe não funcionar, então farei outro golpe. Ziyu mobilizou as raízes, prontas para lutar. A cobra cabeça de machado também planejou ferozmente atacar para uma batalha decisiva, mas então, por alguma força, mudou de ideia, virou-se e saiu imediatamente. O que é essa cobra cabeça de machado? É uma libra? É tão inconstante. O salgueiro retraiu as videiras. Só mais um pouquinho. Droga! Sério, droga. O ovo se abriu e alguns pedaços caíram no chão. Ziyu ainda estava tão tenso quanto um arco esticado. Ele pensou que estava prestes a morrer agora. Felizmente, a cobra estava apenas de mau humor e foi embora. Se ele tivesse mostrado que estava com medo dela naquele momento, ela teria ficado arrogante e mastigado a cabeça do personagem principal como se fosse chiclete. A batalha havia devastado uma área inteira ao redor do salgueiro, tornando-a estéril. Da posição do salgueiro, ainda havia a marca do corpo da cobra de agora, garantindo que o evento de agora não fosse um pesadelo. O bando de animais de estimação se aproximou para perguntar sobre a saúde do salgueiro. Ziyu disse, estou bem, mas muitos pensamentos surgiram em sua cabeça. Primeiro, porque Ashead Snake foi autorizado a fugir, ele definitivamente desejaria a droga mais tarde e voltaria. Segundo, ele percebeu que estava muito fraco e não conseguia fazer nada, muito menos proteger o rebanho de animais de estimação. Outro pensamento era que ele não poderia ficar mais forte de repente em um curto período de tempo, e que Ashead Snake, depois de fumar maconha, definitivamente evoluiria. Se ele não mudasse sua força atual, então o próximo encontro não seria para nos conhecermos como hoje, mas para enviar Ziyu para o paraíso ocidental. A árvore tinha sido mastigada pela metade, e o ovo tinha se partido. Não importava como ele olhasse, não parecia bom. Justo quando ele estava em um impasse, o sistema disse que ele poderia subir de nível consumindo 10 pontos de evolução. Você quer evoluir? Era como fazer uma pergunta.
Este sistema era apenas para as pessoas experimentarem e então darem instruções. Era muito imoral. Se ele morresse, a quem ele daria instruções? Yu rugiu. Eu sabia que poderia subir de nível. Viu? Eu te disse. Você é louco, velho. Você me assustou sem motivo. Depois de hoje, haveria mais bebês loucos vindo para encontrar seu leite, mas ele quebraria o pescoço de cada bebê, porque o assunto de hoje definitivamente não poderia ser repetido. Suba de nível imediatamente. O que você está esperando? Eu tenho mais de 60 pontos. O processo de evolução começou. A luz do sistema queria cegar seus olhos. O tronco da árvore que havia sido roubado começou a ser substituído pelo sistema, incluindo as videiras. Evoluir e depois evoluir novamente sem parar. Somente se tornando constantemente mais forte ele poderia sobreviver neste mundo. Quem era forte era a verdade. Rajadas de vento sopravam do salgueiro, querendo soprar para longe até mesmo a raposa vermelha. Yu evoluiria sem parar para se tornar uma árvore gigante. Hoje foi a primeira evolução, o começo do caminho para a sobrevivência no futuro. O bando de animais de estimação se amontoou para assistir à mudança de seu mestre. A aura era brilhante, iluminando toda a floresta. A cena era como quando Yu entrou no salgueiro, mas era mais brilhante, e a luz era verde. O processo de evolução terminou. Os galhos e folhas do salgueiro eram viçosos. O ovo não perdeu nenhum pedaço. A aparência do salgueiro havia mudado muito. Era maior e mais aterrorizante. Atualmente, o salgueiro havia alcançado nível 1, aumentando a vida útil máxima de 20 para 200 anos. Yu olhou para o dossel. Tudo havia sido restaurado. Não só isso, mas o tronco da árvore também estava um pouco mais grosso. Olhando para o bando de animais de estimação, hein? O que é isso? A raposa vermelha havia alcançado o estágio 7. Os pássaros também haviam avançado para o estágio 5. Suas aparências eram extremamente diferentes. Eles foram afetados pela aura brilhante da evolução do salgueiro. Yu ordenou que o bando de pássaros procurasse por Ashea the Snake. Eles imediatamente voaram como Pikachu. Yu também ficou surpreso. ¿Qué tipo de pájaros voan como balas? Não está fora de questão que eles pudessem perfurar outras criaturas. Ele não precisava perfurar outros bebês. O bando inteiro voando em uma linha básica ao redor deles também deixaria outros nomes tontos e fracos em 360 graus. Não apenas o bando de pássaros, mas Red Fox também se tornou muito mais forte. Parecia muito mais maduro. Não era mais fofo. Ucillo se sentiu cheio de vitalidade. Ele imediatamente abriu o sistema para ver o que estava acontecendo. Ele havia alcançado o posto 1, então definitivamente haveria mudanças em suas habilidades. Antes que ele pudesse examinar qualquer coisa, ele foi interrompido por um grito. Salve-nos! Duas garotas estavam correndo sem cabeça. Alguém estava ferido atrás delas. A poeira voava para todo lado. Ele não sabia o que as estava perseguindo. Ele só sabia que era muito assustador. Eram as duas filhas adotivas do personagem principal. Elas cumpriram sua promessa e voltaram para visitá-lo. Não só isso, mas também trouxeram uma miríade de feras com elas. No entanto, essa reunião de espécies não foi muito amigável. As duas filhas adotivas estavam correndo e chorando, sem saber o quão bonitas elas eram. As feras que as perseguiam queriam seus autógrafos. Eram tantas quanto um exército. Vocês duas, não sejam tão iludidas. Essas feras loucas são atraídas pela energia emitida quando o salgueiro evoluiu e estão correndo para cá. Sou eu ou elas? Claro que sou eu. Agora, essas feras são apenas tônicos para mim. Eu vou brincar com a águia ou com a cobra-cabeça de machado, sem falar nesses nomes diversos. O salgueiro exalava uma aura assassina, mostrando seu poder avassalador. Os nomes com cabeça de boi e cara de cavalo correram em direção às duas garotas. Um javali estava perseguindo de perto as duas irmãs. Elas estavam prestes a acabar. Uma grande explosão fez a poeira obscurecer sua visão, levando as duas irmãs para longe. Os dois ficaram boquiabertos e se viraram para olhar. Fechem suas bocas. Suas bochechas estão cobertas de poeira. O quê? O que há com as bocas escancaradas? A explosão agora não foi causada pelo javali batendo neles. Foi causada pelo javali sendo batido. A fumaça e a poeira se dissiparam. Raposa Vermelha estava pisando no cadáver do javali, que era 3 ou 4 vezes maior do que ele. Raposa Vermelha virou a cabeça para olhar, sugerindo que eles deveriam ficar tranquilos. No entanto, seus olhos amorosos fizeram as duas irmãs gritarem de medo. Você achava que ainda era fofa e adorável? Seu lobo com cara de raposa. As feras loucas correram em direção a Red Fox, planejando intimidar os fracos com números, mas cada uma delas teve seus crânios perfurados. Os pássaros falcões retornaram e estavam do lado de Red Fox. Agora, as duas garotas perceberam que estavam sendo protegidas. As feras loucas não ousaram avançar. Tudo bem, vocês, bebês, saiam da frente e abram caminho para mim. Eu tenho que deixar essas feras saberem quem é o chefe aqui. Yu rugiu e arrancou as raízes do salgueiro. Vocês, feras, estão planejando brincar comigo? Eu vou deixar vocês saberem o que é um festival.
Todas as raízes e videiras balançaram em direção ao bando de feras. As duas filhas adotivas desmaiaram no local. Yu Ziyu levantou a voz, provocando-as, querendo enfrentar o grupo inteiro. As feras ficaram incomodadas e irritadas. Elas rugiram e então atacaram as raízes das árvores. Um leopardo atacou primeiro e foi imediatamente morto por Yu Ziyu. Sangue respingou no ovo. Aos olhos de Yu Ziyu, essas feras eram apenas pontos ambulantes. Seguindo o leopardo estava um hipopótamo gordo. Este aqui tem 50 pontos. Este rato tem 20. Este rinoceronte tem 30. Adicione este e aquele. De qualquer forma, eles eram todos animais mutantes, então eles também tinham suas próprias habilidades. Por exemplo, este morcego se esquivou bem. Aquele que sabia como usar ondas ultrassônicas para atordoar também era algo. Mas eles ainda eram jovens e inexperientes. Um cutucão e todos eles sumiram. Seguindo-os estava este touro louco. Seu golpe era devastador, mas não conseguiu perfurar a cabeça do touro. Ele tensionou o traseiro e sugou os músculos do traseiro ou algo assim, bloqueando o golpe. Parecia que havia algumas feras que não eram inúteis, então ele escolheu algumas para manter e criar. Yu Ziyu usou as raízes das árvores para capturar algumas feras. Os bebês que foram escolhidos tinham o direito de viver, enquanto os outros bebês tinham permissão para viver na próxima vida. Ele as massacrou sem piedade. Ele definitivamente ficaria rico depois disso. Ele colheu da manhã até a noite antes de poder descansar. Yu Ziyu arrastou os bebês que foram escolhidos de volta. A coisa mais importante foi feita. Em seguida, o que ele deveria fazer com essas duas filhas adotivas que estavam inconscientes? Se ele deixasse as duas irmãs partirem, ele tinha medo de que elas revelassem seu paradeiro, colocando-o em perigo. Se ele matasse os dois, então ele não seria diferente de uma besta. Se os aldeões não os vissem retornar, eles iriam procurá-los. No final, o exército poderia até vir. Ele poderia até ser trancado em um zoológico para as pessoas visitarem e apontarem. Era sorte estar em um zoológico. Se ele estivesse em um museu, então ele estaria acabado. De repente, ele teve uma ideia, esperando que desse certo. A irmã mais velha abriu os olhos lentamente. A primeira cena que ela viu foi uma árvore extremamente sombria. Ela gritou e acordou a irmã mais nova. Why use I Tyro array eyes a fire? As duas filhas adotivas se abraçaram com força e choraram alto. Foi bom que elas tivessem força para gritar. O que a árvore estava fazendo? Elas não conseguiam descobrir. Yu Ziyu balançou a raiz. Ele seria uma fera e mataria pessoas? Ah, não era isso. Ele estava usando a raiz para escrever palavras no chão. Felizmente, ele não era analfabeto em sua vida anterior. Agora, ele podia escrever algumas palavras. Pai. As duas garotas olharam para baixo e encararam o salgueiro. Qual foi essa reação? Por favor, acredite nas minhas mentiras. Eu sou realmente seu pai. Eu até salvei vocês dois do perigo agora mesmo. Acreditem em mim para me fazer feliz. Why use I all who feel? Se elas não acreditassem nele, então ele só poderia ser um nome ruim e se livrar delas. A irmã mais nova não conseguiu evitar gritar. Qual é o meu nome? Ah, mude para uma pergunta mais difícil. Qual é o meu maior segredo? Como alguém saberia? Eles não sabiam, mas o sistema sabia de tudo. A que estava com o cabelo preso era Xiaoline, de 14 anos. Nossa, ela até tinha uma queda por alguém da vila ao lado. A que estava com o cabelo solto se chamava Xiaoqin, também de 14 anos. Ela tinha abandonado a escola para trabalhar e cuidar da família. Esses dois bebês eram gêmeos. Agora que ele sabia, ele escreveria. Você gosta de Ernil da vila ao lado. Isso mesmo. Isso é errado. Discuta comigo. A garota gritu envergonhada. Porque você perguntou de repente, e então revelou meu segredo? A irmã mais velha sorriu levemente. A irmã mais nova rugiu. Não, eu não gosto dele. Cale a boca imediatamente. Eu posso dizer imediatamente. Não há necessidade de negar. Essa coisa embaraçosa só foi contada ao pai. A irmã mais velha nem sabe. Isso mesmo. Esse é o pai. Vamos ver. Yu Ziyu usou a videira para dar às duas filhas adotivas duas varinhas mágicas feitas de galhos de salgueiro. Não havia propósito. Ele estava apenas tendo uma convulsão. Se elas não podiam aceitar, então elas tinham que aceitar. Yu Ziyu ponderou que os humanos eram uma espécie que vivia por emoções, então eles tinham muito medo do sentimento de perder entes queridos. Seu pai foi enterrado sob este salgueiro. Eles considerariam esse destino. Aquele pai que morreu uma morte trágica pode ser parte do que fez Yu Ziyu aparecer aqui. Ele colocou a videira na cabeça de Xiaoqin. Chegando mais perto, ele notou que os olhos deste bebê estavam escuros. Ela deve estar muito cansada. Yu Ziyu, no lugar do pai, disse palavras de agradecimento e desculpas. A Xiaoqin começou a chorar. Como você sabia falar? Por que você se incomodou em escrever palavras no começo? Os dois, um salgueiro no meio da noite, tinham os mesmos sentimentos. Era possível que o corpo e a alma do pai também tivessem se fundido ao salgueiro. Deve ser isso.
Nesta noite escura, o bando de pássaros falcões e raposas vermelhas obedientemente sentou-se silenciosamente ao lado do salgueiro. A Xiaoqing relatou a situação do mundo para seu pai, começando há 2 meses. De repente, muitos fenômenos estranhos de mutação ocorreram em animais na Terra. As feras mutantes estavam atacando humanos. A razão para isso foi relatada no noticiário como sendo devido a uma substância que apareceu no ar que fez as criaturas evoluírem. Era como espiritualidade ou magia. Yu Ziyu nunca pensou que o mundo teria tantas mudanças. A Xiaoqing disse que no começo ela não acreditou, mas agora ela acreditou, porque seu pai tinha entrado na alma do salgueiro e estava falando com ela agora. Ela se virou e deu um sorriso caloroso. Yu Ziyu ficou vermelha. Foi realmente constrangedor. A irmã mais velha era gentil e compreensiva, enquanto a irmã mais nova era um pouco hiperativa. Ele não sabia o que ela estava pensando, indo alimentar os lobos na gaiola. Ela não se lembrava de como eles a perseguiram agora? Os lobos não conheciam Xiaolin. Eles mostraram uma atitude feroz. Se ela colocasse a mão, eles a morderiam. Ela acreditou? De repente, atrás de Xiaolin, havia um olho brilhante. Red Fox olhou furiosamente, alertando os lobos na gaiola. Eles estavam tão assustados que urinaram, sem ousar tossir ou fazer barulho. Eles comeram obedientemente a comida que Xiaolin lhes deu. Esta irmã mais nova era realmente corajosa. Ela não tinha mais medo de Red Fox. Ela o tratava como um amigo próximo. Ele tinha passado e capturado 4 lobos agora mesmo. Xiaolin não parecia ter medo deles. Ela não precisava se preocupar com nada. Ela tinha Little Red guardando Xiaolin. Além dos 4 lobos, havia também um corvo branco e um macaquinho. Se ele os deixasse sair, eles definitivamente causariam problemas. O boi que havia bloqueado as raízes das árvores era muito gentil e até deixava as pessoas deitarem e dormirem nele. Ele iria apenas protestar com a multidão agora? Depois disso, havia também o chefe Texugo Dumel. Ele estava lutando como um louco desde agora, fazendo muito barulho. Era realmente um jovem punk famoso no mundo animal, sem saber o que era medo. Ele lidaria com isso mais tarde. Agora, ele abriria o sistema para verificar sua força. Ele tinha 149 pontos de evolução. As videiras e raízes foram todas desbloqueadas. O que era novo era que ele tinha uma habilidade inata de se esconder, a habilidade de se autocurar. Além disso, havia uma nova habilidade, Mist Barrier, que o ajudava a se esconder, e a habilidade Illusion, que causava ilusões quando na névoa. Esse conjunto de habilidades era muito adequado para filmar filmes de terror. O jogo estava oficialmente começando. Embora ele ainda estivesse no nível 1, suas habilidades haviam evoluído. As videiras e raízes haviam sido desbloqueadas. Ele podia continuar a melhorá-las para se tornar mais forte. A novidade era que ele tinha uma habilidade inata de se esconder, a habilidade de se autocurar. Atualmente, ele tinha 149 pontos de evolução. Ele podia melhorar o quanto quisesse. Além disso, havia uma nova habilidade, Mist Barrier, que o ajudava a se esconder, e a habilidade Illusion, que causava ilusões quando na névoa. Yu Ziyu gostava muito desse novo conjunto de habilidades. Era muito adequado para filmar filmes de terror. Se não houvesse um tufão, ele estaria quase completamente escondido. Ele usou 20 pontos para desbloquear a habilidade para ativar as videiras para brilhar. Do dossel, uma névoa se espalhou, ilusória como fumaça de cigarro. Ilusões não eram raras. Fumar folhas de mamão também causaria ilusões. O que era valioso aqui era a camada de névoa que estava se espalhando gradualmente. Em apenas um momento, a névoa cobriu a área, fazendo Yu Ziyu se lembrar da sensação de viajar antes. Que tipo de cena é essa? Você está viajando para o submundo ou algo assim? Ele estava apenas no nível 1, e já era tão incrível. Quão aterrorizante seria no futuro? Ele se lembrou de Ashea the Snake, com quem ele tinha lutado agora mesmo. Se ele pudesse encontrá-lo agora, ele o fritaria com pimentas. Mas se ele o fritasse, então o bando de bestas loucas correria, o que seria irritante. Ele definitivamente tinha que colocar Ashea the Snake em um prato, mas não hoje. Primeiro, ele tinha que se certificar de que não havia nenhum nome muito forte por perto. Ele só precisava da hora certa, do lugar certo e das pessoas certas, e ele mataria imediatamente Ashea the Snake. A visão de longa distância de repente caiu para menos de 1 quilômetro. Xiaolin e Red Fox ficaram nervosos, seus pelos arrepiados, aumentando sua vigilância. Calma! O pai está atrás de vocês dois. A habilidade de ilusão parece ser mais forte quanto mais perto você estiver do salgueiro. Evite deixar as duas filhas adotivas inalarem muita erva na névoa. Yu Ziyu disse a Red Fox para guiar as duas montanhas abaixo. Antes de partirem, ele também disse para não revelarem o que aconteceu hoje. Red Fox carregou as duas irmãs em suas costas e rapidamente saiu em disparada. Para as duas meninas, o que aconteceu hoje foi inacreditável. De manhã, elas foram capturadas, e à noite, estavam sendo levadas de volta por uma fera, montada nas costas de Red Fox. Era como voar na floresta. A sensação era extremamente boa. A irmã mais velha tocou pelo macio na cabeça de Red Fox e disse suavemente, obrigada. Red Fox, como seu mestre, sorriu quando foi elogiado por uma garota. A barreira de névoa estava pronta.
As duas filhas adotadas também foram levadas embora. Agora, ele começaria a segunda evolução, começando com as 50 videiras, depois as raízes e, finalmente, as duas novas habilidades. Uma seção inteira do abismo estava coberta por uma névoa espessa. Como resultado, naquela noite, os monstros em um raio de 10 quilômetros do salgueiro ouviram os sussurros da pedra. Seus instintos de sobrevivência lhes disseram que uma criatura perigosa estava surgindo, um tirano que poderia liderá-los no futuro. A luz mal conseguiu espiar através da névoa para sinalizar que o amanhecer havia chegado. Sob a pilha de raízes grandes e emaranhadas estava a imagem do salgueiro extremamente poderoso. A evolução havia terminado ao amanhecer. Em frente à gaiola que continha os lobos, uma fera pisou forte, rachando o chão e atraindo a atenção dos lobos. A fera rugiu, fazendo os lobos congelarem. Hein. Por que essa fera se parece um pouco com a Chapeuzinho Vermelho? Essa fera era exatamente a Chapeuzinho Vermelho na imaginação dos lobos. Como estavam muito próximos, eles foram afetados pela ilusão. Eles estavam latindo como loucos. A nova habilidade de Yuziyu não era diferente de deixar as feras brincarem com drogas. Os latidos dos lobos faziam suas cabeças doerem. Ambas as habilidades de barreira de névoa e ilusão foram atualizadas para o nível 2, então elas eram tão efetivas. Não apenas os lobos, mas o gentil boi de antes também estava imerso em uma ilusão de amor, correndo e rindo tolamente. Ele ficou sem palavras. Atualizar as habilidades até esse ponto era o suficiente. Se ele não tivesse o suficiente, ele não poderia atualizar mais, porque ele tinha apenas 24 pontos de evolução restantes. A habilidade inata de curar precisava de 50 pontos. As raízes do salgueiro haviam penetrado mais de 100 metros, tocando a fonte de água subterrânea abaixo. Através das raízes, ele podia sentir claramente a energia sendo bombeada de dentro da terra. 100 metros abaixo do solo, havia um rio e uma caverna com uma estrutura desconhecida. Ele deveria chamar o rio abaixo de Rio Espírito? O que isso tinha a ver com as palavras espírito para dar esse nome? É de manhã. Tenho que esconder as raízes imediatamente. Ucillo cravou cada raiz no chão. Ele estava escondendo as raízes, mas estava fazendo um barulho alto. Ele estava com medo de que ninguém soubesse? Os pássaros falcões que foram enviados para encontrar a cobra-cabeça de machado retornaram. Eles rugiram para o ovo. Why Yuziyu sent you? Então é assim. Eu ouvi, mas não entendi nada. Provavelmente foi porque ele não era o dono dos pássaros, então ele não entendeu. Resumindo, eles não conseguiram encontrar a cobra. Parecia que o golpe naquele momento era muito leve. A cobra-cabeça de machado ainda tinha força, então correu muito rápido. Se ele não conseguisse encontrá-la, ele tinha que encontrar aquela cobra-cabeça de machado que tinha comido metade das videiras contendo leite químico. Ela definitivamente viria procurá-lo por causa de seu vício. Ele estava irritado com a cobra-cabeça de machado, e os lobos continuaram chorando. Yuziyu levantou a videira e a chicoteou. 3 deles foram atingidos. Fechem suas bocas. Não me deixem bravo. O ato de abuso animal foi visto e condenado pelas 2 filhas adotivas. Oh meu Deus! Por que você voltou tão cedo? Se tivesse vindo depois, eu teria espancado aqueles lobos até a morte. Velho. Xiaoqing rastejou para dentro da jaula dos lobos, fazendo Yuziyu entrar em pânico. É perigoso. Xiaoqing usou um pano para enfaixar os lobos. No começo, eles rosnaram e recusaram, mas Xiaoqing cuidou deles de todo o coração, então os lobos obedientemente ficaram quietos. Yuziyu não podia fazer isso. Ele provavelmente poderia ter feito isso antes, mas depois de experimentar as coisas próximas à morte, a personalidade de Yuziyu mudou um pouco. Ele ficou chocado. Xiaolin estava dividindo um pedaço de carne seca com o chefe Texugo Dumel, brigando pela carne seca na frente de um boi. Que nome cruel. Mas quando o chefe Texugo Dumel saiu, ele rapidamente agarrou seu pescoço. Desta vez, ele teve que amarrar suas mãos também para ficar seguro. A corda ao lado dele havia sido mordida. O texugo era realmente assustador. Deitado nas mãos de um salgueiro monstro, ele ainda estava lutando e rugindo sem parar. Xiaolin deu uma porção de carne seca para o chefe do Texugo Dumel. Os 2 mastigaram alegremente. O único nome infeliz aqui era o boi. O chefe da gangue vivia com integridade. Havia dar e receber. Ele deu a Xiaolin 2 sementes de árvore. Elas provavelmente eram comestíveis. Xiaoling as a sea to alegrement. Depois disso, Xiaolin se virou e deu uma maçã ao búfalo, provavelmente para confortá-lo. O macaco também queria comer, chorando sem parar. Yuziyu assistiu à cena das filhas adotivas brincando com os animais. Os animais também os aceitaram alegremente. De repente, ele sentiu que precisava se reconsiderar. Ele não esperava que eles pudessem se tornar amigos um do outro. Isso mesmo. Os humanos eram muito bons em treinar animais. Talvez o próprio Yuziyu tenha sido muito rígido. Desde que chegou a este mundo, ele teve que estar constantemente vigilante. Então ele suspeitou de tudo, ignorando a simplicidade de si mesmo. Yuziyu sentiu que também deveria relaxar mais.
Enquanto ele estava aproveitando a paz da vida, em uma caverna próxima, havia um olho brilhando. Era o olho de Ashea-Dead Snake. Não apenas seu olho, mas Ashea-Dead Snake também tinha uma mandíbula completa cheia de presas afiadas. Doeu só de olhar para eles. Pensando no futuro, a vida não parecia pacífica. A aldeia de Xiaoqing e Xiaolinin estava colocando ladrilhos vermelhos entre as montanhas verdes. As duas meninas, hoje como antes, alegremente gritaram uma para a outra: depressa, irmã. O velho da aldeia aconselhou as duas a pararem de subir a montanha. A montanha era perigosa, mas as duas não se importaram. O tio Xiaofu viu que elas não sorriam tão felizes desde que seu pai morreu. Ele apenas as deixaria se divertir. O velho ainda estava preocupado. Por que correr montanha acima para se divertir? Por que subir a montanha com tanta frequência? Eu também não sei por quê. É porque alguém está fingindo ser o pai deles, espirrando bem aqui. Como uma árvore saberia que está resfriada? Está claramente sendo falado, então seu nariz coça e ela espirra. Yu Ziyu olhou ao redor de uma grande área, mas não viu Red Fox. Fazia apenas meio mês, mas a raposa vermelha já tinha se acostumado a pegar as duas filhas adotivas de Yu Ziyu. Ela estava mais próxima das meninas do que de seu mestre. A raposa vermelha viu as duas irmãs e correu até ela. Xiaolinin até abraçou e falou com tanto entusiasmo. Não é de se admirar que ela gostasse tanto de pegá-las. A raposa vermelha voou de volta para o salgueiro. Xiaoqing sentiu que Xiaolinin era um pouco perigosa hoje. Ela estava sorrindo o tempo todo. Xiaolinin trouxe um pacote em forma de caixa que cheirava mal. Não era pasta de camarão. Eram fezes humanas puras. Ela até se gabou de que tinha sido difícil de conseguir. Hoje, ela trouxe para o pai aproveitar. O pai definitivamente vai gostar. Isso mesmo. Ele definitivamente ficará tão feliz que arrancará suas raízes para se ajoelhar diante de sua amada filha. Prestando atenção, ele notou que o céu na vila estava limpo. Mas por que estava tão sombrio quando chegou à montanha? Ele sabia o porquê. Era porque a Ashea-Dead Snake, que havia sido pintada, estava ali. Ela ainda balançava sua cauda de lâmina. O que ela estava fazendo? Todos sabían. Ela estava ali há tanto tempo, e Red Fox e as duas irmãs só tinham acabado de perceber. Estava muito mal-humorado, então a Ashea-Dead Snake teve que bater neles para mostrar seu amor. Ele os atingiu muito levemente, então só houve respingos de sangue e gritos. Provavelmente estava tudo bem. Desse lado, eles encontraram um velho amigo. Deste lado, os pássaros falcões estavam usando Thunder Briefing e voando pelo céu, liderando um bando de abelhas mutantes até o salgueiro. Que tipo de abelha tão feia e também muito feroz, arrogante e mandona? Isso não vai dar certo. Eu tenho que dar umas palmadas nelas. As raízes das árvores dispararam alto. Yu Ziyu gostava de bater no rosto delas. Cada cutucada acertou. Demorou muito para atrair o bando de abelhas aqui. Agora que elas estavam aqui, elas obedientemente se tornariam pontos de evolução. O ovo olhou feio e então usou as videiras para balançar continuamente no bando de abelhas. Depois de matá-las, ele ficou tão feliz que riu como se tivesse uma boa colheita. Os pássaros falcões pousaram nos galhos e gritaram alto: seu velho fedorento, pague-nos imediatamente. Ok. Eu criei vocês de quando vocês nem tinham penas, e agora vocês são tão rudes. Abram suas bocas. Eu darei uma gota para cada um de vocês. Não há necessidade de lutar. Não foi um desperdício vocês estarem cagando na minha cara naquela época. Agora, todos vocês atingiram o estágio 7, muito mais fortes do que antes. Em seguida, ele usaria pontos de evolução para atualizar as raízes da árvore para o nível 2, custando 100 pontos. Era um pouco caro, mas manter os pontos não o tornaria rico, então ele decidiu atualizar. Ele apertou o botão de concordar. Assim que ele atualizou, ele entrou em vigor imediatamente. 100 pontos voaram para longe, e ele também sentiu dores de parto. As raízes da árvore explodiram do chão. A casca velha rachou e quebrou, revelando novas raízes pretas e brilhantes. O novo produto de Yu Ziyu era grande, longo, preto e peludo. Parecia muito poderoso, mas um pouco nojento. Provavelmente era porque ele tinha medo de insetos, e os pelos saindo dos galhos principais da raiz faziam a coisa toda parecer uma centopeia preta muito grande. O boi congelou, e os lobos também borrifaram cola. Até o chefe texugo do mel ficou chocado e abriu a boca. O ovo estava suando profusamente. Toda vez que ele evoluía as raízes, doía tanto que ele queria chorar, mas não era tão doloroso a ponto de ele querer morrer. É por isso que ele ativou todas as raízes quando lutou contra a Ashea-Dead Snake da última vez sem problemas. Doeu, mas ele não conseguia dizer. A evolução estava além da imaginação de Yu Ziyu. Ele usou a videira para esfregar o queixo. Agora, o que eram aquelas bestas de 1 ano para ele? Ele as testaria para ver o quão poderoso era o nível 2. Yu Ziyu balançou as raízes para longe, muito longe. A raiz parecia um fio elétrico que se estendia da cidade até as terras altas. As raízes das árvores entravam e saíam da floresta continuamente. Toda vez que entravam e saíam, pegavam uma fera. Um javali estava expressando seu amor à porca de que gostava, mas a porca também foi pega pelas raízes. A felicidade brilhou diante de seus olhos.
Daí em diante, o javali se tornou um menino triste. As raízes das árvores estavam operando de forma extremamente eficiente, emergindo e mergulhando, explodindo toda a área. Depois disso, elas continuamente puxavam sacos de raízes contendo cadáveres de animais, pendurados ao redor das raízes principais. A cena era como um inferno na Terra, mas ele não podia dizer que não gostava. Os pontos de evolução estavam sendo coletados em grupos. Ele havia perdido apenas 100 pontos, mas havia coletado 200. Ele estava apenas lucrando, não tendo prejuízo. Em pouco tempo, ele se tornaria um magnata. Espere por mim, achetei o Snake. Eu irei te encontrar em breve. Ele não precisava ir procurá-lo. A Sheaded Snake sentia muita falta dele. Ela estava se arrastando para encontrá-lo. Ele não precisava se preocupar. Ele usou 100 pontos de evolução para transformar uma raiz de árvore em um senhor raiz. O senhor raiz tinha 1000 metros de comprimento e tinha o efeito de absorver a força do oponente. Era muito longo. Ele usou o senhor raiz para envolver a área algumas vezes para tornar mais fácil saber o que era perigoso. O chefe texugo do mel ficou chocado por um momento, mas então continuou a gritar. Para de reclamar. Xiaolin está vindo para alimentá-lo em breve. Você é muito rude. Você ainda não saiu da prisão. Olhe para o macaco atrás de você. Ele havia se reformado bem, então agora estava balançando por aí. Falando nisso, por que Little Red ainda não tinha chegado? Ele tinha sumido desde manhã, e já era quase noite. Yu Ziyu não sabia, mas a Sheaded Snake sabia muito bem o motivo. Ele ainda estava banhado em sangue. Yu Ziyu olhou para o céu sombrio. Era quase noite, mas ele ainda estava ansioso para ver Red Fox e as duas garotas. Estava um pouco tenso. Ele disse ao líder dos pássaros falcões para encontrá-los imediatamente. Ver se eles tinham sido capturados e vendidos para a China. Ah, mas esta era a China. Em suma, ele disse a eles para procurarem cuidadosamente e não perderem nenhum sinal. Assim como ele havia ordenado aos pássaros falcões que procurassem, Little Red se arrastou para casa, literalmente se arrastando. Ele caiu com um baque. Seu corpo estava coberto de feridas, grandes e pequenas, cobertas de sangue. Yu Ziyu ficou atordoado. Ele ouviu Little Red tossir algumas vezes. Parecia que morreria em apenas um segundo. Ele rapidamente esfaqueou a videira direto para transmitir a seiva para Red Fox. Little Red se recupera rapidamente. Yu Ziyu perguntou freneticamente. Onde estão os dois? Porque só Red Fox retornou. Com um baque, a resposta chegou bem na frente de Yu Ziyu. Ele levantou os olhos e olhou para a fonte do barulho alto. Ele viu claramente o braço ensanguentado de Xiaoqin flutuando no ar. A sensação de ter um ente querido ferido, a raiva naquele momento, surgiu nele, misturada com raiva, desgosto e medo. Ele disse pesadamente, não. A cobra-cabeça de machado, depois de ser pintada, ficou muito maior do que antes. Desta vez, ela retornou e trouxe um presente, o presente mais especial de hoje, que era o cadáver de Xiaoqin pendurado em suas presas. Xiaoqin estava morta. Seu rosto estava pálido, sem sinais de vida. Yu Ziyu gritou o nome de Xiaoqin. O grito desesperado ecoou pelos céus e pela terra. Não importa quantas vezes ele gritasse o nome dela, Xiaoqin não conseguia responder. Pelo contrário, isso só fez a cobra ficar animada e sorrir. Trazendo um presente, mas sem intenção de dá-lo, ela jogou o cadáver de Xiaoqin no ar, abriu a boca, sorriu e se preparou para apreciá-lo. Embora não tivesse axilas para cheirar, essa cobra-cabeça de machado era definitivamente um tipo extremamente sinistro e maligno. Ela trouxe Xiaoqin junto, mas não a comeu imediatamente na frente de Yu Ziyu, simplesmente querendo provar a carne humana junto com a dor e o desespero do salgueiro. Você gosta muito dela, não é? Então eu vou mastigá-la para você ver. Yu Ziyu definitivamente não deixaria a cobra mastigar sua filha. Ele concentrou sua força e balançou as raízes em direção à cobra. Tire essa boca daqui imediatamente. As raízes da árvore se esticaram longas e afiadas, mirando rapidamente na cobra-cabeça de machado. Quando a cobra descobriu, a raiz já havia perfurado seu corpo. A força do golpe foi tão forte que ela caiu para trás, jogando o cadáver de Xiaoqin para fora de sua boca. Yu Ziyu ficou completamente furioso neste momento. Ele rugiu, não toque nela. Yu Ziyu usou as raízes para envolver Xiaoqin e puxá-la em sua direção. Felizmente, ele tinha melhorado as raízes da árvore agora mesmo, fazendo com que as raízes tivessem 1000 metros de comprimento, então ele poderia atingir a cobra. Se não, ele só poderia assistir Xiaoqin ser comido. O sentimento de desamparo naquele momento assombraria Yu Ziyu até o fim de sua vida. O golpe com as raízes da árvore dessa vez, diferente da primeira vez que se encontraram, havia perfurado a pele da cobra. A cobra cauda de machado estava com medo da força do salgueiro. A cobra cauda machado, graças à absorção da seiva nos galhos da última vez, evoluiu, mudando tanto sua aparência quanto sua força. Desta vez, ela retornou, planejando mastigar a árvore inteira viva, e trouxe o cadáver de Xiaoqin para provocar Yu Ziyu, mas o golpe de agora fez reconsiderar. Ela não esperava que Yu Ziyu fosse tão forte. Se Yu Ziyu não quisesse rapidamente recuperar o cadáver de Xiaoqin, ela o teria perfurado. Ela sabia que essa era sua oportunidade.
Ela tinha que aproveitar essa oportunidade a todo custo. A cobra virou a cabeça e correu imediatamente. Assim como pensou, Yu Ziyu não se importou se ela correu ou não. O que mais lhe importava era o cadáver de Xiao Qin deitado na sua frente. O corpo da garota parecia ter enrijecido. Seu corpo inteiro estava machucado e sangrando. Havia um grande buraco em seu abdômen. O rosto de Yu Ziyu escureceu. Ele sabia que Xiao Qin estava morto, mas não aceitou. Então ele despejou continuamente essência viva no corpo de Xiao Qin. O sistema anunciou continuamente que essência viva havia sido adicionada, mas também anunciou que nenhuma vida havia sido detectada. Você quer usar mais pontos de evolução? Claro que sim, droga. Yu Ziyu estava suando profusamente, implorando silenciosamente para Xiao Qin acordar. Os monstros também estavam preocupados com Xiao Qin, chorando freneticamente. Yu Ziyu, que estava tão tenso quanto um arco esticado, virou-se e olhou para eles com toda sua intenção assassina. Eles ficaram em silêncio. Ele não desistiu de continuar a transmitir essência viva para Xiao Qin. Ele continuou a transmitir. As feras ficaram em silêncio, observando cuidadosamente os movimentos de Xiao Qin. Algumas delas estavam tão preocupadas que começaram a chorar. Yu Ziyu continuou assim até que não houvesse mais pontos de evolução. Ele esperava que Xiao Qin pudesse acordar, mas Xiao Qin não dormiu nem um pouco. Os pontos de evolução tinham sumido. O rosto de Yu Ziyu escureceu. Ele ficou em silêncio, sem dizer uma palavra. Por outro lado, na vila, o médico estava tratando Xiaolin, cuja condição não era diferente da de Xiao Qin. Era uma pena que as habilidades médicas desta vila fossem muito limitadas. Além disso, Xiaolin fugiu, fazendo com que o veneno da cobra se espalhasse para seus órgãos importantes. Mesmo que ela sobrevivesse, ela se tornaria um vegetal. O chefe da aldeia, um grupo de pessoas, veio de fora. O avô perguntou sobre a condição de Xiao Qin, mas eles não conseguiram encontrá-la. Era possível que Xiao Qin tivesse sido comida por um monstro. O rosto do avô ficou pálido depois de ouvir isso, e ele desmaiou no local. Todos os eventos na casa foram vistos pelo líder dos pássaros falcões em detalhes. Então é assim. O humor de Yu Ziyu ainda estava tão tenso quanto um arco esticado. A condição de Xiaolin também era muito ruim. O chefe texugo do mel chorou ainda mais alto. A gaiola que continha os lobos foi aberta. Ele tinha ouvido que as árvores também tinham emoções. Elas murchariam porque eram repreendidas, e também poderiam florescer porque ouviam música, mas ele nunca tinha ouvido falar de uma árvore ficando brava. Yu Ziyu libertou todas as feras. Nunca houve uma árvore brava, mas haveria hoje. Ziyu en Luquechoneruju. Foi a primeira vez que o viu com uma boca cheia de dentes afiados. Ele ordenou que as feras liberassem toda a sua força e começassem o jogo da vingança. Por mais de meio ano, houve acidentes contínuos e trágicos em Pengu. 17 acidentes no mar. Só contando navios, 20 afundaram em meio mês. O governo descobriu estranhas criaturas mutantes. A primeira foi um bando de corvos negros no céu. A próxima foi um grupo de monstros no fundo do mar, como um polvo com uma boca em seus tentáculos. Todos eles eram criaturas mutantes com personalidades extraordinariamente ferozes, atacando continuamente aviões e navios. Além disso, eles estavam evoluindo muito rapidamente e expandindo continuamente seu território. Os sons dos ataques foram gravados pelos rádios de aviões e navios, refletindo um nível de horror além da imaginação. Por causa do terror da área de Pengu, ela era chamada de Terra da Morte. No centro de comando, as pessoas recebiam continuamente relatos da descoberta de novas espécies mutantes e novas colisões. Esse era o tipo de informação que eles geralmente ouviam em meio ano. Essas novas informações, hoje, registraram muitas fontes de energia excedendo 5.000 e continuando a aumentar. O comandante ouviu as notícias como um raio do nada. Ele ordenou que as áreas com níveis de energia acima de 5.000 pontos fossem isoladas. A razão pela qual ele estava tão tenso era porque, de acordo com a escala de força que os humanos usavam para avaliar criaturas, uma criatura com nível de energia de 1.000 era equivalente a um soldado com uma arma, enquanto uma criatura com nível de energia de 5.000 era quase imune a balas comuns. Em geral, era um tipo extremamente perigoso. O comandante estava apavorado. Ele não conseguia acreditar no que via quando a tela mostrou que havia 8 áreas com níveis de energia acima de 5.000. Não fique tão apavorado. As verdadeiras notícias estão chegando agora. A tela do sistema ficou vermelha, sinalizando perigo. O comandante olhou para cima surpreso. A tela à sua frente estava densamente preenchida com mensagens de aviso. O sistema detectou um nível de energia acima de 18.000. O comandante gaguejou, incapaz de dizer uma palavra. O quê? O quê? 18.100. Isso mesmo. 18.000. Olhar para isso me faz querer ter um ataque cardíaco. Para os humanos, este era o fim do mundo. De volta à floresta sob o abismo, uma batalha feroz estava acontecendo. O impacto dela criou inúmeras explosões, grandes e pequenas, como bombas. O primeiro personagem principal nesta batalha na Floresta Profunda foi Ashea the Snake. Ashea the Snake tinha acabado de engolir a asa de seu colega de elenco, White Crow, no estágio 3. Eles estavam brincando, mas Ashea the Snake realmente engoliu, então doeu um pouco. Cuspiu um bocado de sangue.
Na natureza, na maioria das vezes, tamanho anda de mãos dadas com força. O oponente dessa vez para os animais de estimação da família de Yuziyu era a Chat-Tail Snake. Comparado ao boi que estava atacando ferozmente, era pequeno, certo? O boi era ainda menor que a cobra, como uma maçã na frente deles. Embora o boi tenha atacado com grande ímpeto, a Sheaded Snake estava usando uma armadura de espinhos, então o boi foi contra-atacado e quebrou seus chifres. O boi no estágio 2 usou toda sua força para atacar a ponto de ficar tonto, mas o dano que causou à cobra foi de 0%. Era como um rei dominando tudo. Quem tinha medo do rei? O irmão Honey Badger não tinha medo. O irmão Texugo do Mel subiu no corpo da cobra, chegou perto da cabeça dela e a amaldiçoou. A cobra, com 7 partes de frieza e 3 partes de indiferença, olhou para ela e abanou o irmão Texugo do Mel no estágio 3, espirrando sangue por todo lugar. O irmão Texugo do Mel usou sua boca suja para morder as escamas da cobra. Essa boca não era apenas para xingar, mas também tinha sido usada para mastigar a carne seca que Xiao Linin tinha dado a ela. Aquele tempo na prisão foi cheio de felicidade. Houve apenas um momento como aquele em sua vida. Os olhos do irmão Honey Badger estavam cheios de lágrimas enquanto ele mordia firmemente as escamas da cobra. Ele estava mentindo, mas o irmão Honey Badger estava muito emocionado. Comparado à cobra que havia sido pintada, o irmão Honey Badger não era nada. O irmão Texugo do Mel também sabia disso, mas a raiva que ele carregava em seu coração fez ousar avançar e morder as escamas da cobra. A felicidade que ele havia recebido havia sido tirada por esta cobra. Ele definitivamente tinha que se vingar. Mas na vida, não era como se apenas ficar com raiva fizesse você matar alguém. O irmão Texugo do Mel foi chicoteado no rosto pela cauda da cobra cabeça de machado e jogado voando no chão. Mesmo assim, ele mordeu a barbatana da cobra. Também poderia ser considerado um sucesso. O esforço de uma vida inteira do Texugo fez a cobra coçar um pouco. Em seguida, 4 lobos subiram ao mesmo tempo. 3 deles tocaram o estilo de lobos mordendo a boca da cobra, e um deles tocou o estilo de um cachorro usando o pé para cutucar o olho da cobra. Embora estivesse brincando de cachorro, também pode ser dito que o golpe de cutucar o olho foi o golpe mais doloroso que a Sheaded Snake recebeu até agora. A cobra ficou furiosa e se enrolou firmemente, jogando os 4 lobos para longe de seu corpo. Seus olhos estavam sangrando, mas sua boca ainda estava sorrindo, provando que os ataques das feras até agora só fizeram rir e não parecia que estava sendo atacada. Finalmente, foi a vez de Red Fox dar um passo à frente, mirando seu olho com 10 partes de raiva na cobra. Little Red estava quente de dentro para fora, queimando com fogo no verdadeiro sentido da palavra. Depois de receber a essência viva de Yuziyu, Red Fox entrou no estágio 8, apenas um nível abaixo de Sheaded Snake. A Sheaded Snake também ficou um pouco surpreso ao ver isso. Esta foi a 4ª vez que eles se encontraram. A primeira vez foi como presa e predador. A segunda vez foi quando a Sheaded Snake correu para o salgueiro. A terceira vez foi quando Little Red tentou proteger as 2 irmãs. O confronto mais recente, Red Fox era apenas uma fera no estágio 7. Além de assistir Xiao Qin e Xiao Linin sendo despedaçados pela cobra, ela não conseguiu resistir nem um pouco. Naquela época, Little Red engoliu suas lágrimas e pensou em maneiras de se tornar mais forte. O desejo de força para proteger seus entes queridos encheu sua mente. No momento presente, no 4º confronto, esse desejo explodiu. Ele queria mastigar a cabeça da cobra, mesmo que a cobra cauda machado fosse muito forte, mas ainda tinha medo de ser assada pelo fogo. Ele era inteligente o suficiente para perceber que não poderia deixar a raposa vermelha na frente dele viver mais um dia. A cobra cauda machado abriu a boca, planejando engolir a pequena vermelha inteira. Little Red não era idiota. Ela usou sua velocidade extremamente rápida para circular sob a mandíbula da cobra. De lá, lançou-se para cima, ajudando a cobra a fechar a boca para evitar que o vento soprasse e causasse dor de garganta. A Chat-Tail Snake, como Red Fox naquele momento, teve o mesmo pensamento, que era acabar com o oponente com um golpe. A cobra rugiu. Ela e Red Fox lutaram entre si, contorcendo-se no chão. A Chat-Tail Snake tinha um corpo grande, então precisava caçar para evoluir. A armadura e o machado traziam ataque e defesa completos, então normalmente, para enfrentá-la, outras criaturas tinham que evoluir muito ou se tornar sua cadeia alimentar. Lutar contra a Chat-Tail Snake também exigia força e flexibilidade. Red Fox teve que aceitar que a cabeça da Chat-Tail Snake era uma parte extremamente perigosa. Se o machado na cabeça da cobra atingisse, ela morreria imediatamente. No entanto, Red Fox estava agarrado à cabeça da cobra. A cobra bateu a cabeça com força no chão, tentando tirar Red Fox de lá. O estrondo alto sacudiu os céus e a terra, provavelmente esmagando Red Fox. A fumaça e a poeira se dissiparam. A Sheaded Snake ficou atordoado. Red Fox, embora coberto de sangue, ainda estava agarrado firmemente à sua cabeça. Desta vez, Red Fox definitivamente não deixaria a cobra ir. Queria vingar os 2 nomes que foram atacados pela cobra. Mesmo que morresse, tinha que aleijar a cobra. Todo o ódio de Little Red estava concentrado em seus olhos, fazendo a cobra entrar em pânico por um momento. Como reflexo, jogou Little Red para longe. Os pássaros falcão mergulharam do céu para resgatar Little Red. A velocidade extremamente alta criou um ataque tão poderoso quanto um finger flick, quase perfurando o corpo da cobra, fazendo-a rugir de dor.
Kokava on Tess. Coça agora, baby. A cobra foi empurrada de volta para o lugar onde tinha sido esfaqueada agora. Ainda havia fumaça saindo do ferimento, revelando um grande buraco no corpo da cobra. Esse ferimento era algo que Yuziyu não conseguia fazer, mesmo quando ele usou toda sua força para cutucá-lo naquela época. Parecia que criar os pássaros não era um desperdício de comida. Chapeuzinho Vermelho tinha sofrido muitos ferimentos, ofegando pesadamente. Felizmente, os pássaros falcões vieram para apoiá-lo. Senão, ele teria morrido. O bando de pássaros falcão, liderado pelo líder dos pássaros falcão com 2 longos tufos de cabelo amarelo, foi o que testemunhou Xiaoline morrendo na aldeia. Sua raiva não era diferente da de Little Red. Ele só queria perfurar rapidamente todo o corpo da cobra. Depois do ataque agora, a Sheaded Snake também se sentiu um pouco dolorida. Um nome atacando já o fez quebrar sua armadura, e agora ele estava enfrentando um bando inteiro de 8 pássaros. Ele rosnou ameaçadoramente para os pássaros, mas o líder gritou direto em seu rosto, assustando-o. Ele estava apenas assustando, mas ele realmente xingou, deixando sua garganta dura. No céu estava todo o bando de pássaros falcões. No chão estava Red Fox, observando cada movimento que ele fazia. O bando de pássaros deu um grande choque na cobra. Não apenas com o fogo do ódio queimando em seus corações, eles também estavam dispostos a sacrificar suas vidas para derrubar a cobra. Se você não dormiu durante a aula de física, você saberia que qualquer objeto pode criar atrito ao se mover no espaço. Se voássemos a uma velocidade maior que 12.000 km no ar, nossos corpos seriam queimados e morreriam devido ao atrito. A habilidade especial dos pássaros falcões, tiro de bala, causava danos tanto ao inimigo quanto a eles mesmos, porque o princípio de sua operação era mergulhar em alta velocidade. Isso faria com que o oponente ficasse gravemente ferido. No entanto, como uma espada de 2 gumes, seria suicídio se eles não perfurassem o oponente. Mesmo assim, o poder de 8 pássaros falcões ao usar tiro de bala era inimaginável. A mãe pássaro falcão foi mordida até a morte por uma fera selvagem quando ela foi procurar comida para eles. No dia em que sua mãe morreu, eles esperaram um dia inteiro com estômagos vazios, e eles só podiam esperar para morrer. Mas Yuziyu os encontrou, deu-lhes comida e até os deixou viver em seu rosto, criando-os até agora. Isso foi como um raio de luz brilhando através da escuridão, salvando-os. No dia em que sua mãe não retornou, eles provavelmente teriam que apodrecer até a morte em seu próprio ninho, mas eles foram capazes de viver, de voar no céu. Yuziyu era sua família. Naquele dia, quando Xiao Qin estava imóvel diante dos olhos de Yuziyu, eles sentiram uma profunda tristeza se espalhando pelo ar. Eles se lembravam claramente do que tinham visto, o momento em que sua família entrou em colapso espiritual. Portanto, todos os 8 decidiram mergulhar direto em Sheaded Snake para Yuziyu, dando-lhe um golpe final. Esta era a única coisa que eles podiam fazer neste momento para retribuir Yuziyu. Mesmo que tivessem que morrer, eles fariam isso, e estavam fazendo isso. Eles estavam mergulhando como balas. Os olhos da cobra se arregalaram. Os ataques eram como uma tempestade, criando uma pressão que soprava tudo ao redor. Árvores, flores, folhas, poeira, tudo foi levado embora. Chapeuzinho Vermelho quase foi levado embora também. Felizmente, ele estava se segurando firmemente. A cobra estava com tanta dor que seu rosto estava contorcido. Estava prestes a ter outro buraco feito nele. O bando de pássaros perfurou algumas seções da cauda e esfaqueou o corpo da cobra, fazendo-a voar para longe. Eles a esfaquearam. Os pássaros falcão ainda estavam concentrando sua força em esfaqueá-la. Eles tiveram que perfurar o nome antes de pararem. O ataque terminou. A Sheaded Snake caiu no chão com um baque. Apenas cair criou pressão, espalhando poeira por todo lugar. O bando de pássaros falcão se desfez. Red Fox, que tinha sido empurrado para trás pela pressão do bullet shot agora, imediatamente correu para verificar a situação. Ele não sabia se o inimigo estava morto, mas viu que seu próprio lado estava todo morto. O bando inteiro de pássaros estava deitado com suas bocas abertas, cada um em um lugar diferente. A cobra também se juntou, abrindo sua boca. Os membros de seu lado estavam espalhados. O irmão texugo do mel ainda estava segurando firmemente um pedaço de escama, deitado com o corvo e o boi. Os lobos estavam deitados inconscientes juntos. O único que estava consciente era a raposa vermelha, mas ela também estava gravemente ferida. Surpresa, vovó! A cobra cabeça de machado lentamente saiu da fumaça agora mesmo. Ela estava apenas abrindo a boca para se divertir. O que eles poderiam fazer com ela? Só precisou de um pequeno esforço, mas ela não morreu. Red Fox ficou atordoada de repente. A cobra estava ofegante como um cachorro. O golpe agora também doeu, mas os pássaros estavam todos inconscientes. Bem, ela apenas descarregaria sua raiva no lobo na frente dela primeiro. A Sheaded Snake enlouqueceu e balançou sua cauda de lâmina direto para Little Red. O golpe, cheio de raiva, foi lançado tão rápido quanto um raio. Little Red não teve tempo de reagir. A lâmina chegou perto de sua cabeça, cortando com força total, criando uma grande explosão que ecoou pelos céus e pela terra. O golpe parou na fumaça que subia, revelando a cauda com a lâmina afiada. A cobra sorriu triumphantly. No entanto, ela estava sorrindo um pouco cedo demais. Querida, olhe de novo. O que você cortou?
Sua lâmina nem sequer havia cortado a raiz preta, muito menos cortado a raiz que protegia Little Red abaixo. A Sheaded Snake, com a lâmina, gritou: "Oh meu Deus! De onde veio toda essa fumaça?" Atrás de a Sheaded Snake. Mas não era fumaça, era névoa. Uma grande nuvem de névoa irrompeu de trás de a Sheaded Snake, cobrindo sua visão. No centro da névoa estava Yuzi-Yu, olhando com intenção assassina, encarando a maldita cobra. Ele finalmente o pegou. A Sheaded Snake, afetado pela ilusão da névoa, sentiu ainda mais claramente o terror do salgueiro. Parecia um rabanete roxo, vendo Yuzi-Yu e ficando estúpido. Como outros animais, seu instinto de sobrevivência lhe disse para correr. A Sheaded Snake correu sem cabeça. Definitivamente não poderia derrotar o oponente na frente dele. Lembrando da primeira vez que se encontraram, ele havia tomado metade das videiras de Yuzi-Yu e evoluído para o estágio 9. Ele atacou Shao Kahn e Xiao Linin porque sentiu o cheiro de Yuzi-Yu neles. Na próxima vez que se encontraram, ele sabia que não era mais páreo para o salgueiro. Não só isso, mas também havia sido gravemente ferido. Isso fez querer correr para longe de Yuzi-Yu, mas ele havia calculado mal. Ele não esperava que Yuzi-Yu usasse outras criaturas para atraí-lo para uma armadilha. Agora que ele estava preso na armadilha, para onde ele poderia correr? Yuzi-Yu arrancou todas as raízes e as enrolou em volta do corpo da cobra, amarrando a Yuzi-Yu, usando um tom assustador. Rugiu: "Eu peguei você. Tudo acaba aqui." Ele usou as raízes para arrastar a cobra em sua direção. Quanto mais a cobra lutava, mais apertadas as raízes da árvore ficavam. Finalmente, ele a levantou no ar. Yuzi-Yu revelou um rosto extremamente assustador. A amargura que ele sentiu por tanto tempo seria paga à cobra hoje. Mora! Assim que ele terminou de falar, ele imediatamente usou as raízes da árvore para pressionar a cabeça da cobra com força no chão. Você criou muito karma. A cabeça da cobra, cabeça de machado, estava afundada no chão. Este foi apenas o primeiro golpe. Yuzi-Yu ainda não estava satisfeito. Ele retraiu temporariamente as raízes. A cobra cauda de machado rastejou desajeitadamente no chão. As 9 grandes raízes de árvores na frente dela vieram todas do salgueiro que ela havia cortado ao meio com sua cauda não muito tempo atrás. Ela levantou a cabeça. Sua boca estava sangrando, mas agora ela não sentia dor. O sentimento que dominava sua mente naquele momento era medo. Seu cérebro, vivo ou os menores nervos, estava sendo corroído pela raiva do salgueiro na frente dele. A raiva em seu coração por tanto tempo finalmente seria gritada para essa maldita cobra. Se você mexeu comigo, então não sonhe em viver para sair daqui. A cobra sabia que não poderia escapar. A única maneira era atacar. Ele rugiu e usou seu corpo para se enrolar ao redor do salgueiro, apertando seu corpo. Mesmo que isso fizesse vomitar sangue, era melhor do que não lutar e morrer. A cobra cauda machado era muito maior do que o salgueiro, facilmente se enrolando ao redor da árvore algumas vezes e apertando. Yuzi-Yu usou as raízes para resistir. Este é seu último movimento, certo? Ele sorriu. O ovo fofo do passado agora havia se tornado o rosto de um assassino. Você não tem nenhuma outra habilidade, tem? Ele usou as raízes para cutucar direto no buraco que os pássaros fizeram, revelando carne vermelha fresca. Além disso, pedaços de armadura estavam caindo, tornando o ferimento maior. Só uma raiz. Não precisa ter pressa. Ainda tem mais 8. Yuzi-Yu rugiu loucamente, exigindo que a cobra cauda de machado pagasse pelas vidas de Shao Kahn e Xiao Linin. Junto com isso, houve ataques contínuos com 500% de força. Sangue espirrou por todo lugar. A cobra cauda machado vomitou sangue continuamente. Ainda não é o suficiente. Yuzi-Yu ainda rugia continuamente, ainda despejava toda sua raiva em cada golpe. Cada golpe era um golpe fatal, direto na carne da cobra. Ele estava como um louco. Essa raiva vinha de seu amor pelas 2 filhas, embora elas não fossem relacionadas por sangue. As 2 meninas foram trazidas pelo céu para salvá-lo da solidão. Pensar neles o fez perceber que eles tinham morrido por causa dele. Ele chorou e rugiu, concentrando as raízes e as envolvendo juntas, criando um grande punho. Ele concentrou sua força e deu um soco, carregando toda a raiva em seu coração. Morra, sua vadia. O poder do soco agora era definitivamente extremamente assustador. Poeira disparou para o céu, bombardeando uma área inteira. Yuzi-Yu parou de atacar. A cobra estava deitada como uma folha rasgada no chão. Ao redor dela havia grandes e pequenas marcas de socos. Estava morta. O sistema anunciou que ele havia coletado 90 pontos. Este monstro com uma cara plana vale apenas 90 pontos? Yuzi-Yu não se importava com quantos pontos ele havia coletado. Ele só sabia que sua raiva não havia parado. As feras carregavam umas às outras de volta. O boi carregava o corvo nas costas, e o macaco carregava o chefe Texugo Dumel. Eles ficaram assustados com a explosão de emoções de Yuzi-Yu e passaram a ser obedientes. Yuzi-Yu levantou as raízes da árvore, enrolou-as e jogou-as na boca da cobra. Ele se levantou e continuou a levantá-las, batendo no corpo da cobra. Yuzi-Yu continuou a bater no cadáver da cobra mais algumas vezes, na frente da testemunha de Little Red e da matilha de lobos. Eles silenciosamente observaram Yuzi-Yu chamando a cobra para se levantar para que ele pudesse bater nela novamente.
Ele enxugou suas lágrimas e rugiu para a cobra, dizendo para ela se levantar. A cobra tinha sido espancada até a morte por ele há muito tempo. Claro, ele sabia disso, mas ele ainda continuou a bater nela. Ele continuou batendo e chorando. As raízes de sua árvore estavam manchadas com o sangue da cobra. A cobra tinha sido espancada até perder a forma. Não havia mais nada para bater. Ele chorou, então olhou para o céu e rugiu. O que eu faço agora? E eu matei a cobra cauda de Machado. Em quem posso descarregar essa raiva? Ele não estava errado. A cobra matando pessoas também não estava errada. A irmã Xiaoqin não estava errada ainda mais. O que estava errado era a maneira como este mundo operava. O grande comia o pequeno, o forte oprimia o fraco. Todas as criaturas estavam lutando por suas vidas, mesmo sabendo que outros nomes tinham todas as alegrias e tristezas, assim como eles. Os fracos ainda eram difíceis de sobreviver. A vida que morria compensaria a vida que permanecia. Novas vidas estavam constantemente nascendo. Yu Ziyu conhecia esses princípios claramente. Tornar-se um salgueiro fez entender essas coisas óbvias ainda mais. Ele não deveria estar triste por causa disso, mas a tristeza ainda aparecia. Ele não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de amar, não conseguia parar de se sentir desconfortável. Não só ele, mas as feras também estavam chorando alto. Quanto mais perto estavam, mais claramente sentiam a dor quando estavam separados. A noite caiu. A floresta também retornou à sua misteriosa tranquilidade. A vila inteira no sopé da montanha estava silenciosamente imersa no sono. Havia apenas 3 pessoas correndo freneticamente para a entrada da vila. O chefe da vila e o tio Xiaofu de repente descobriram um cadáver limpo de Xiaoqin deitado silenciosamente no chão. Ela finalmente havia retornado para a vila. O chefe da aldeia, que também era avô de Xiaoqin, abraçou Xiaoqin com força. Mesmo morta, ela ainda havia retornado para casa e ainda estava intacta. A raposa vermelha havia pessoalmente trazido Xiaoqin de volta para cá. Ela olhou de longe, de coração partido e relutante em ir embora. Foi também esta noite que Yu Ziyu os recompensou após derrotar a Shetei o Snake. YQEDYQ Trux Atona a Essencia Viva. Essa gota verde era o que a cobra tinha arriscado sua vida para encontrar. Para as feras, era apenas benéfica e não prejudicial. O texugo do mel e o macaco idiota nunca tinham provado antes. Olhar para ela fez suas bocas salivarem. Ele deu a eles a essência viva como uma celebração e também como uma despedida. No futuro, qualquer nome que sobrasse iria embora, e qualquer nome que ficasse ficaria. Ele não os forçaria. Cada nome recebia uma gota. Todos tiveram uma parte. O texugo do mel fechou os olhos e abriu a boca, recebendo a essência que secretamente ansiava há muito tempo. O boi e o lobo, depois de beber a essência, brilharam e voaram para o céu. Isso era um sinal de evolução. Yu Ziyu testemunhou as feras evoluírem algumas vezes, e a cada vez, ele sentia as mudanças nelas. O boi entrou no estágio 3, mudando sua aparência com talento de ter chifres de ferro afiados e habilidade especial de pisar na terra. O poder de suas 2 patas dianteiras podia sacudir o chão. Os lobos também evoluíram para lobos do vento, entrando no estágio 5 com o talento de controlar o vento. Suas aparências mudaram todas. Depois de evoluir, eles pareciam estar usando roupas novas. Muito legal. Especialmente este boi. Espere, ele pensou que o boi tinha entrado apenas no estágio 3, mas já possuía talento e uma habilidade especial. Sua aptidão não era ruim. Nem mesmo a raposa vermelha podia se comparar. A raposa vermelha tinha alcançado o estágio 8, mas só tinha uma habilidade especial, enquanto o boi no estágio 3 já possuía talento. Era muito promissor para o futuro. Os 4 lobos do vento também possuíam o talento de despertar o elemento vento. Why use Yu Urgu as Sobrancellas? Nesta era, com a mutação de todas as coisas, era possível para criaturas manipularem elementos. Humanos provavelmente também poderiam. Sua névoa também poderia ser considerada um elemento. A névoa espessa emitida pelo dossel era como se ele inalasse oxigênio e exalasse dióxido de carbono. O minério era como uma pedra especial que secretava algo que afetava os nervos. E os outros 2? Eles evoluíram, mas por que esses nomes não mudaram? Cada um deles subiu apenas um estágio. Todos pareciam estúpidos. Os lobos do vento abaixaram suas cabeças até o chão. Yu Ziyu não entendeu o que eles queriam dizer. O corvo e o texugo do mel se entreolharam e assentiram. Finalmente, ambos abaixaram suas cabeças, seguindo-o. Eles estavam começando a entender o problema. Eles o estavam adorando como seu mestre, honrando como seu grão-mestre, seu nobre mestre. Ele não esperava que eles estivessem dispostos a ficar ao seu lado. Ele chorou. O macaco idiota estendeu a mão. Ele fez um gesto justo, convidando Yu Ziyu, embora esse nome de cabelos dourados fosse o mais fraco. Yu Ziyu gritou alto, prometendo se tornar mais forte e definitivamente não deixar as feras morrerem. Ele definitivamente as protegeria. As feras se alinharam na frente de Yu Ziyu. Cada nome estava cheio de energia. Eles, como Yu Ziyu, lembraram a si mesmos de se tornarem mais fortes para servir seu mestre. Neste mundo, o que mais Yu Ziyu não sabia? Ele não sabia, porque havia apenas um caminho, que era se tornar forte para continuar vivendo. Ele abriu a boca e chorou.
Somente continuando a viver ele poderia saber mais coisas e entender tudo. Ele disse a si mesmo que tinha que ser tão forte que todos teriam medo dele. Todos o tomariam como a origem. Na noite escura, os olhos dos pássaros falcões empoleirados nos galhos do salgueiro brilhavam, junto com os olhos da raposa vermelha, profundos porque cresceram depois do que vivenciaram. Faça isso para não ter que procurá-lo novamente. Ok, vamos continuar a história. A noite fria, as estrelas estavam densas. Quem sabia o que estava sendo concebido no cânion? A batalha decisiva com a cobra cauda machado parecia nunca ter acontecido. Neste momento, Yu, dentro do corpo do salgueiro, entendeu a transformação que o Postum trouxe. Os pássaros falcões eram responsáveis por patrulhar o ar. Os lobos do vento controlavam o solo. O boi, o macaco e o corvo limpavam o campo de batalha. A raposa vermelha estava guardando. O chefe Texugo do Mel era responsável por dormir para todos. Todos estavam trabalhando à noite. Ninguém tinha permissão para dormir. Parecia que algo estava um pouco errado. Yu usou as raízes para agarrar o chefe Texugo do Mel. Ele estava bravo porque o Texugo do Mel estava preguiçoso, e o Texugo do Mel estava bravo porque seu sono havia sido perturbado. Yu usou as videiras para sinalizar: você, vá trabalhar rápido para mim. O chefe Texugo do Mel viu cada movimento, mas como não havia linguagem de árvore, ele traduziu para: se você é tão bom, vem aqui. Eu vou te matar a cada minuto. O chefe Texugo do Mel correu. Eu não tenho medo de nada. Não pense que só porque você não tem pelo, você pode se exibir. Enquanto ele discutia com Texugo do Mel, ele foi distraído por uma luz que machucou seus olhos. No meio do ar, havia uma pequena bola, mas ela emitia uma luz assustadora, assim como um pequeno sol no meio da noite escura. Dentro da bola havia uma pequena menina dourada, enrolada como se estivesse dormindo. A menina abriu os olhos lentamente. Por que seu rosto parecia tão familiar? Yu ainda não conseguia ver o que havia dentro da bola porque a luz era muito ofuscante. A bola de luz disparou direto para o salgueiro com a velocidade de um altar, fazendo Yu entrar em pânico e levantar as videiras para resistir. Não venha aqui. A bola passou por suas videiras e continuou a disparar para frente. Ele estava suando. Isso mesmo. Ele era especialista em ataques físicos, mas essa coisa era imune a ataques físicos. Era realmente assustador. A bola disparou perto de seu rosto, e ele viu a garotinha lá dentro. O rosto dela parecia exatamente com o de Xiaoqin, fazendo entrar em pânico como se estivesse tendo um sonho molhado, mesmo que não estivesse dormindo. A bola de luz continuou a disparar em direção ao salgueiro, pousando em suas raízes suavemente. O que é isso? O sistema anunciou a habilidade especial do salgueiro, Nutrição da Alma. As raízes das árvores mutantes são algo que as almas gostam muito. Em outras palavras, é uma árvore antiga que atrai os mortos. Então, pessoal, não cheguem perto de árvores grandes à noite. A garotinha deitou-se obedientemente nas raízes. O sistema exibiu a informação: a Xiaoqin, raça humana. Atualmente uma alma mutante. Talento: imune a ataques físicos. Habilidade especial: fortalece o espírito, permitindo que ela exista temporariamente como uma alma após a morte. Há também outra habilidade inata: sensibilidade psíquica. Neste mundo, há alguém que está psiquicamente conectado a ela, provavelmente a sua irmã gêmea, Xiaolin. Quantas coisas existem neste mundo que estão fora do livro didático? No entanto, ele sabia sobre a árvore da nutrição da alma. Em sua memória, havia um tipo de árvore chamada árvore da nutrição da alma. Seus galhos podiam ser usados no corpo para cultivar a alma, mantendo a mente e evitando que ela se dispersasse. Embora não fosse tão incrível quanto em sua memória, também teve o efeito de nutrir a alma. Lembrando das duas varinhas mágicas feitas de galhos de salgueiro que Yu havia dado às duas irmãs, elas finalmente tinham significado. Yusu as reais para cercar Xiaoqin. Ela recuperou a consciência, mas não se lembrava de quem era Yu, muito menos onde era esse lugar. Ela nem se lembrava do seu nome. Xiaoqin não foi reencarnar porque morreu injustamente ou porque não queria deixar seus entes queridos neste mundo. Não importa qual fosse o motivo, estava relacionado a Yu. Seu nome é Xiaoqin, ele disse. Você é uma pessoa importante para mim. Xiaoqin olhou para o ovo. Yu acrescentou que, desta vez, ele definitivamente a protegeria e não a deixaria desaparecer novamente. O chefe Texugo do Mel também olhou para ele atentamente. Não conseguia ver a alma de Xiaoqin de jeito nenhum. Pensou que Yu estava falando com ele. Embora não entendesse a linguagem das árvores, o Texugo entendia a linguagem humana. Ouviu claramente cada palavra. Você é uma pessoa importante para mim, fazendo sentir-se tocado até a morte. De repente, Xiaoqin segurou sua cabeça e chorou. Estava muito barulhento ao redor. Ela também podia ver muitas pessoas chamando o nome de Xiaolin, implorando para que Xiaolin acordasse. Todas aquelas pessoas estavam chorando. As imagens e sons naquele lugar fluíram direto para a cabeça de Xiaoqin, mas ela não sabia quem eram. Yu, olhando para a reação de Xiaoqin, pensou que suas memórias depois de perder a memória tinham se tornado caóticas. Agora, Xiaolin era um vegetal. Ele não sabia se sua alma tinha deixado seu corpo ou não.
O fato de a alma de Xiaolin não ter aparecido significava que ela ainda estava viva, ou poderia ser que as almas tivessem se fundido após a morte. Era bem possível, porque eles eram gêmeos. Atualmente, duas almas eram uma. A alma de Xiaoqin ainda não estava completamente estável. Ele tentaria pingar um pouco de leite para ver se havia alguma reação. Yu Ziyu disse a Xiaoqin para ficar parado. Ele pingou a essência diretamente na bola. Depois de receber a essência, ela imediatamente brilhou, ainda mais brilhante do que antes. O corpo de Xiaoqin havia crescido um pouco mais e também estava mais estável. Agora, ela podia ver claramente em vez de ver imagens borradas. Ela disse a ele, acho que posso ver agora. Ver o quê? Xiaoqin estava com preguiça de descrever, então ela sugeriu pegar o ovo para ver diretamente. De repente, por um momento, Yu Ziyu não entendeu como ela poderia fazer isso. O ovo tinha chegado ao quarto onde o corpo de Xiaolin estava colocado na cama. Havia também um grupo de aldeões lá. Yu Ziyu viu claramente Xiaolin na frente dele. Xiaoqin agora tinha levado apenas o espírito de Yu Ziyu, não carregando o ovo inteiro para lá. As pessoas na aldeia estavam aconselhando o avô a não ficar muito triste. Ele cobriu os olhos de Xiaolin com a mão, como se estivesse dormindo. Por que essa garota teve que encontrar uma coisa tão terrível? O motivo é olhar bem para você em cima da cabeça de todos, disse Xiaoqin, soando um pouco estranho. É Stronghold. Como assim? Diga-me. Ela disse que podia controlar o corpo adormecido. Os aldeões entraram em pânico e descobriram que os dedos de Xiaolin estavam se contraindo. Benhamber. Perguntem a ela. Perguntem se Xiaolin pode nos ouvir. Yu Ziyu também ficou extremamente surpreso. Ele estava prestes a se virar e perguntar o que mais ela poderia fazer quando ela mostrou uma expressão dolorosa, segurando a cabeça. Depois disso, ela imediatamente levou as mentes de ambos de volta ao lugar original. Ela tossiu cansada. Levar Yu Ziyu para visitar foi muito exaustivo. Provavelmente porque ela nunca tinha feito isso antes. Why yu shamu o nome de Xiaoqin? Ele ficou surpreso porque Xiaoqin não só podia entrar no corpo de Xiaolin, mas também podia manipular o corpo. Ele sugeriu que Xiaoqin fizesse Xiaolin continuar a viver neste mundo. Em um dia chuvoso, duas pessoas estavam na beira do penhasco. Eles não vieram aqui para cometer suicídio, mas por causa da fonte aterrorizante de energia mutante que foi emitida debaixo do abismo coberto de névoa. A névoa espessa e a chuva constante eram ambos maus presságios, alertando os dois homens para não entrarem no abismo. Um deles levantou o telefone para localizá-lo. O telefone mostrou que havia uma vila sob o penhasco, então eles planejaram passar a noite lá. O homem com o corte militar concordou em passar a noite na vila. Ele também acrescentou que, desta vez, E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação? Então deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quero a parte 4. E se você deseja aprender a desenhar os seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, e/ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo. Ou clique em uma das recomendações, da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima.